pessoal, como vão vocês? Aqui é o Maicon de Souza, do podcast Agora Talks. Estou aqui com o Wilter Leonardo. Fala comigo, Wilter. Fala, Maicon. Beleza, cara? Hoje nós teremos um papo literalmente de outro mundo e vai ser muito top o episódio, não é não? Sem sombra de dúvidas. Acredito que é um assunto que vai despertar muita curiosidade aí de vocês. Hoje estamos aqui com ninguém menos do que o Albert Eduardo e também o Paulo Werner. Como vão vocês, gente? Tudo certo? Tudo beleza. Beleza, tranquilo. Um abraço a todo mundo. É um prazer estar aqui participando. Ótimo, a gente que agradece, fica muito feliz aí por ter vocês aqui. E o Wilter, como já é de praxe, não pode faltar, né? Em todos os nossos convidados, a gente sempre traz um agrado, um mimo, né? Para os convidados aqui. Inclusive, essa caneca, Wilter, eu vou querer uma dessa também, viu? Depois que eu ficou faço pra sensacional. Aí, galera. Olha só. O Então, ETzinho. então quero presentear aqui o Albert Eduardo com a caneca personalizada do Agora Talks. E o Paulo Werner. Muito Tá obrigado. Aí uma jarra de água, Espetacular, caso muito vocês bem queiram Vamos estrear. inaugurar. Nós vamos inaugurar daqui a pouco. Muito obrigado. Realmente. E também, já que é para retribuir a gentileza, né? Eu trouxe para vocês aqui 2 edições da revista Alvin Pesquisa. Opa, E essa é a edição número 8, que é a edição nova sobre a Operação Pátria. Chegou da gráfica praticamente ontem. Aí, galera. E aí, na hora que eu consegui lá desmembrar tudo, eu mando para vocês aqui em primeira mão. Ó, vou querer, hein? Presente é sempre bom. É. Vou ler essa revista toda. Não, Adoro com ufologia, cara. Hoje é a única revista impressa na América Latina sobre ufologia, é a revista Alvin Pesquisa. Ah, bacana. E assim, para iniciarmos aí, antes de adentrarmos no tema do que é a ufologia, qual que é o objeto de estudo principal dela, além dos adjacentes e assim por diante, primeiro eu queria que cada um de vocês se apresentassem, contasse um pouco da história de vocês aí e como que surgiu esse interesse em pesquisar sobre E ufologia. a criação da OVNI Pesquisa, né? Que vocês são os criadores. Eu vou me limitar a falar primeiro, porque a criação da OVNI Pesquisa foi eu com uma lança nas costas desse camarada aqui, porque é meu parceiro de muitos anos, é um irmão e tudo, e ele estava indignado com a outra revista, né? Que ele participou, é uma revista que não abordava muita coisa de forma científica. Ela tinha mais veio místico, né? Um viés mais místico. E ele saiu de lá indignado. Eu um dia sentei com ele ali na rua São Paulo, num boteco ali, e conversando da indignação sobre o fenômeno e sobre a revista, criamos a primeira OVNI Pesquisa. Quer dizer, eu incentivei ele a fazer uma coisa e ele fez. E hoje nós estamos na número 17, né? Então, você vê que eu, por exemplo, eu já fui editor de uma revista de 5 jornais. Só que isso aí durante a década de 80, né? E eu posso dizer para vocês uma coisa, eu tenho 40 anos nessa área, sempre trabalhei de forma científica e eu não vou aqui, vamos dizer, me alongar dizendo por que eu entrei nisso. Claro, eu entrei porque eu vi realmente uma coisa na década de 70, não vou contar também o caso que é muito longo, não quero me estender, e foi uma coisa absolutamente limpa, uma imagem indiscutível. 1h da tarde, céu limpo, não tinha uma nuvem, e eu vi aquela coisa. Era uma coisa em forma de disco e tal, por aí fora. Bom, isso me levou a pesquisar ufologia porque eu vi 2 coisas, isso aí. Primeira delas, estamos sendo visitados não por pessoas além mar, nós estamos vendo pessoas fora da Terra. E se a gente pegar os exemplos que nós temos no passado, de todas as civilizações que foram visitadas por seres com tecnologia superior, o custo foi muito alto. Haja visto Cabral, né, e os outros espanhóis que chegaram aqui por outro lado, o que eles fizeram com as civilizações, com os índios por aí afora. E eu temo que a tecnologia deles perante a nossa, resumindo, eles já chegaram, já estão aqui e não vieram a passear. De quem que é essa frase? Sua do Paulo, do Aloysio. Eu sempre falo isso, né? Pois é, eu sei que eles não vieram a passeio. E vocês vão ver que agora o trabalho meio do Paulo, que realmente nós temos motivo de sobra para acreditar que esses seres não são assim tão bons quanto as pessoas pintam. Né? Então é isso aí. Albert Eduardo, eu lembro que eu criei a Ampeu em 1981, era uma associação mineira de pesquisadores que não deu certo, com muita vaidade, muita bobagem, tudo, mas também não vem ao caso.
estou aí completando 40 anos na área. Interessante. Bom, eu comecei, na realidade, por influência de amigos, né? E em 91 eu decidi criar um clube mesmo de troca de informações. Na época era muito comum, você lia ali na seção de cartas da revista Planeta, pessoas, gostaria de entrar em contato com grupos de ufologia, e eu lendo aquilo, falei assim, poxa, que interessante, né? Comecei a mandar cartas para vários grupos que existiam no Brasil. Antigamente não existia internet, né? E a única forma dos grupos entrarem em contato era via correio. E cada grupo fazia um informativo. Cada grupo fazia suas pesquisas, fazia um informativo em xerox e enviava. Era muito legal porque foi uma fase muito produtiva da ufologia. E aí, em 91, eu criei esse clube, né? Clube de Estudos Ufológicos. A coisa foi crescendo. Eu comecei a receber informações do Brasil inteiro. E eu passei aí a campo pesquisar em 94. Aí o Clube de Estudos Ufológicos virou CIPFANI, Centro de Investigações e Pesquisas de Fenômenos Aéreos Não Identificados. E aí eu conheci o Albert também em 91. A gente começou a ir a campo com mais frequência, e aí eu comecei a criar um próprio arquivo, um arquivo de pesquisa. E hoje nós somos considerados praticamente os únicos pesquisadores de campo, o pessoal da OVNI Pesquisa, que realmente faz esse trabalho de ir a campo, coletar informações, fotografar, coletar material para análise. Hoje não existe mais, porque no passado existiam vários grupos que faziam isso. Esses grandes veteranos foram morrendo, né, como o Úvio, que morreu em 2006, que criou Alberto, que criou o SICONE, que foi a primeira entidade civil de ufologia da América Latina em 1954. O Úvio pesquisou só aqui na região da Serra do Cipó mais de 1.500 casos. O trabalho dele é reconhecido mundialmente, né? E o CIPFANI, ele se firmou como um grupo de referência em pesquisa de campo. E em 2018, como o Aldo já bem salientou aqui, eu saí da antiga revista UFO, que eu fazia parte, e decidi criar a OVNI Pesquisa, com uma abordagem totalmente científica do fenômeno. E hoje a revista tem astrônomos, físicos, biólogos, geofísicos, né, técnicos de engenharia aeroespacial. Nós entrevistamos aquela Laísa, não vou lembrar o sobrenome dela, a astronauta a mineira, ela é minha vizinha aqui em Contagem, que descobriu um asteroide, né? Ela fez um curso na NASA. O primeiro artigo dela, escrito para uma revista, foi com a gente abriu as portas para ela, e ela foi para a NASA com o apoio que a gente fez na revista, uma vaquinha que a gente fez, ela foi lá, né? Então, assim, a nossa proposta de ufologia, ela é totalmente diferente de tudo aquilo que já foi feito no Brasil. Então, resumindo aí o meu perfil, né, de pesquisador e do que nós estamos fazendo, seria isso. Interessante. Muitas pessoas têm uma certa visão até meio deturpada do que seria a ufologia em si. Uns acreditam que é uma ideologia, outros acreditam que é apenas uma teoria, outros dizem apenas que é apenas uma conspiração. Enfim, a gente vê tantas coisas assim misturadas por aí que muitas das vezes não dá para absorver aquilo como uma realidade. Queria saber de você o que você acha, aliás, o que você, com base nos estudos ufológicos, o que é a ufologia em si? Ela é uma ciência, uma teoria? O que ela é? Até porque também tem a ufologia, aquela que não tem nada a ver, e tem a ufologia séria mesmo, e aqueles que inventam. A ufologia, se você for olhar o cerne da ufologia, o que é a ufologia? É o estudo de objetos voadores não identificados. Então, a partir do momento que são objetos voadores não identificados, são objetos que estão a baixa altitude, que para voar tem que estar dentro da atmosfera. Então, o que está para fora da atmosfera, então não é o alvo da pesquisa da ufologia, apesar que nós também estudamos a astrobiologia. Não a gente, mas os nossos colaboradores, né? Que são astrônomos e astrofísicos e biólogos, né? Porque a astrobiologia, ela busca formas de vida no universo e também aqui na Terra, estudando, né, os extremófilos, que são animais que vivem em condições extremas, depois falar extremófilos, né, animais que vivem em crateras de vulcão, em fossas, né, no fundo do mar, são animais que vivem em ambientes extremamente assim, tóxicos
e praticamente com zero de oxigênio. Então, estudando essas formas de vida, eles tentam compreender o que pode ter no universo, fazendo essa analogia com essas formas de vida, né? Mas a ufologia, ela começou, na realidade, no meio militar. Uhum. As primeiras pesquisas feitas pela ufologia começou nos Estados Unidos, de forma extremamente militar. Então ela começou basicamente no meio militar. E a ufologia é uma congregação de várias ciências. Tem ali astronomia, física, biologia, química, tudo. Geologia é uma composição de todas elas, né? Então, a ufologia, para resumir, seria o quê? O estudo de objetos voadores não identificados, utilizando para tal todas as outras ciências. Então, quando você utiliza todas as outras ciências como base, aí você tem a ufologia científica. Por quê? É uma ufologia que apresenta relatórios, estatísticas, gráficos, análise de laboratório, totalmente diferente da ufologia que existe por aí, que é a ufologia avançada ou ufologia mística, que ela simplesmente se baseia no achismo, em teorias, né, de que esses seres são seres benevolentes, seres angelicais. Já ouvi muito disso. Essas coisas aí. E tem que salientar o seguinte, que as pessoas cobram demais da gente, né? Porque uma das coisas que mais falam, por exemplo, vocês já têm mais de 50 anos nessa área, será que vocês não produziram nada, nenhuma prova palpável? Tal? Olha, deixar bem claro, nós não temos fatos, nós temos relatos. Mas os relatos que nós temos são praticamente iguais aos fatos. Vamos citar aqui a Operação Prato, a Noite Oficial dos Discos Voadores e os contatos que existem aí pelo meio rural que nós, toda vez, trazemos a público para mostrar que realmente ali tem uma coisa mais sólida, sabe? Não é aquela história do se não tem cadáver, não tem crime. Não, pelo contrário. As pessoas que fazem esse tipo de analogia estão realmente equivocadas. Nós temos realmente razões de sobra. Inclusive eu, que estou metido nessa área, me atrevi, a partir de 1981, a falar, não, essa turma não está aqui só para passear no céu e ficar correndo atrás de caboclo na roça. Tem mais coisa atrás disso. Aí eu comecei a desconfiar que essa turma já está andando no meio da gente, infiltrada. Então, o trabalho que eu desenvolvi através do tempo, tomei muito tapa, muito chute, sabe? Mas sigo, sabe? Trazendo acho que essa teoria de que eles já estão no meio da gente é mais do que clara, né? Só falta agora arrumar um meio de pesquisar isso aí. Até mesmo porque o universo ele é tão gigante, muitos dizem inclusive que ele é infinito, porque o tempo todo ele se expande. Porque eu acredito muito nessa situação de que de fato existem vida inteligente, inclusive fora da Terra, porque seria um grande desperdício de matéria. Pensa bem, milhões e milhões de anos aí em evolução, e o Sol, ele é uma estrela apenas aqui do nosso sistema solar, mas tem outras estrelas similares ao Sol. Eu tenho uma frase que eu falo muito, eu não sei se essa frase é minha, porque para mim ela foi tão bem formulada, ou se ela compõe de alguma coisa que vem paralelo e eu falo assim, olha, você acreditar que no universo infinito só existe vida aqui no planeta, é a mesma coisa que você olhar para um oceano e falar que ele só tem um peixe. Exatamente. Sabe? Ali não tem só um peixe, ali tem crustáceos, aracnídeos, cetáceos, tem, enfim, uma gama de... né? Então é a mesma coisa que eu penso no universo. O universo ele é povoado por uma série de coisas. Agora, vamos separar, viu, gente? Esse papo de Anunnaki, Draconiano, isso é tudo conversa fiada. Reptiliano. Screw. Isso é tudo conversa fiada. E olha que daqui a pouco começa a aparecer os Klingon, Romulano. Esse pessoal viaja muito. Viu? Você vê, por exemplo, o Carl Sagan, né? Que, o Carl Sagan, na realidade, ele faleceu em 96, né? Foi o maior expoente da ciência. Praticamente foi o Carl Sagan. E ele sempre teve uma visão muito cética em relação ao fato dos alienígenas estarem aqui na Terra. Ele acreditava, sim, em vida no universo, mas que ela não teria chegado até aqui. Ele que foi um dos idealizadores do projeto das Pioneers, né? Pioneer. Que lançou aquele disco de ouro com informações sobre a Terra, né?
E nesse disco contendo todas as informações da nossa espécie, quer dizer, ali um mapa mostrando a localização da Terra, tudo. Se ele realmente fosse um cético com relação à vida no universo, eles não teriam feito esse disco. Mas é igual Heineken, né? Ele era proibido de falar. Então ele jogava, sabe, indiretamente, né? A ciência em si, os grandes cientistas, eles acreditam que existe vida fora da Terra. A questão é, a maioria não acredita que eles estejam aqui. Visitando a gente. Eles falam que não tem capacidade, somente os astrofísicos falam o seguinte: a distância é muito grande. Agora, se você pegar como parâmetro muito grande, como para a nossa tecnologia, mas eles já descobriram o pulo do gato. Esse é que é o grande, que é o grande elan. Eu sempre uso na ufologia analogias, né, para explicar. Por exemplo, se você voltar no tempo, há pouco tempo, a nossa tecnologia, em termos de tecnologia mesmo, ela tem pouco mais de 500 anos. Tecnologia que eu digo assim, mais avançada, né? Porque nós já produzimos tecnologia há mais de 6 mil anos. Você vê ali no Egito, né, aquelas construções colossais, as pirâmides, tantas outras espalhadas pelo mundo. Aliás, só um parênteses aqui, depois você explica por que as pirâmides foram feitas por mãos humanas, hein? Era isso que eu ia também questionar. Mas o que acontece? Se a gente for fazer analogias, até pouco tempo atrás, se você falasse, vamos voltar 100 anos atrás, e falasse que um avião, ele atingiria Mach 3, Mach 4, né, 3.000, 4.000 km por hora, as pessoas daquela época iam falar assim, poxa, isso não existe, né? O ser humano, tanto é que quando os trens começaram a surgir, eles acreditavam que se atingissem uma velocidade de 60 km por hora, as pessoas morreriam. Você vê o Harrison Ford, por exemplo, quando ele criou aquele Ford 29, né? Se falasse com ele que um dia iam ter um motor Ford Cosworth, né, que ia pegar a Fórmula 1 a 300 por hora, não acreditava. É brincadeira. Então, os físicos da época não acreditavam que se a locomotiva chegasse a 60 km por hora, os seres humanos morreriam. Por causa do impacto, né, da velocidade. E hoje, nós temos aí, tem bala 500 km por hora, né? Eu não sei se é isso mesmo. O próprio avião, o caça, né, costuma velocidades acima de 600 então, assim, km por hora. Então, aquilo que era impossível para a gente há 100 anos atrás, hoje é realidade. Hoje já estamos aí com inteligência artificial. Então, a ufologia, na minha opinião, ela vai ser explicada pela nossa própria evolução e pela nossa própria evolução tecnológica. Então, quando eu vejo um astrônomo falar assim, é impossível porque as distâncias... Ele, para mim, não é um cientista, ele não é um astrônomo, ele é um amador. Porque o cientista, ele nunca pode colocar a palavra impossível depois de qualquer coisa. Porque o impossível nada mais é do que ainda não chegou até lá. Então, muita coisa que há 100 anos era impossível, hoje quem diria que você teria hoje um celular na sua mesa, por exemplo? Quando eu e o Albert começamos a fazer pesquisas na década de 90, a gente saía para campo com uma filmadora desse tamanho. Pois é, muitas pessoas estão assistindo a gente através de um telefone. Sim. Quem iria imaginar isso há alguns anos atrás? Eu lembro uma vez, olha para você ver, pena que a gente não tem isso registrado. Eu estava em campo fazendo a pesquisa e falei assim, poxa, imagina se a gente tivesse aqui um equipamento que a gente pudesse transmitir a imagem da gente aqui ao vivo. Hoje nós já temos isso. Isso há pouco tempo, em um intervalo de 20 anos. Então, quando os cientistas falam que é impossível, eles realmente eles estão atrasados na própria ciência. Por exemplo, tem um cientista muito famoso aí, o Sacani, que é geofísico. Sei. A própria ciência dele, a geologia, quando no século XIX, quando Charles Darwin propôs a teoria da evolução, os geólogos acreditavam que a Terra tinha só 6 mil anos. A própria geologia, que é a ciência do Sacani, ou seja, a ciência dele foi evoluindo e hoje sabemos que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Então a própria ciência ela vai se autocorrigindo. E a ufologia é justamente isso, a gente está acompanhando essa evolução da tecnologia. E muita coisa que para a gente é impossível, para esses seres já está superado. É muita coisa que é muito mais possível. Porque a gente vê, por exemplo, igual o Paulo citou o celular, nós vimos as tecnologias avançando do TDMA,
Você lembra aquele tijolinho que tinha antigamente, que só telefone. Aliás, o objetivo do celular era telefonar, né? Hoje ele até telefona. Hoje ele até telefona. Até vídeo, chamada. Então, nós vimos essa tecnologia em evolução até chegar agora nos smartphones, né? Então, e o céu é o limite. Ah. Eu queria pedir para a galera aí se inscrever no canal, deixar o like pra gente, e queria falar para vocês que hoje o assunto é longo, tem muita coisa pra gente falar aqui, e a gente não vai estar lendo os comentários de vocês, mas vou pedir pro editor estar jogando todos na tela. Pode comentar aí se você acha que existe ou não existe vida fora da Terra, você acredita, já viu algum disco voador, então comenta aí que o editor vai estar jogando aí na tela, beleza? Então, eu gosto muito de ouvir histórias sobre casos de aparições e tudo mais. Eu queria ouvir de vocês que estão nessa área, fazem os estudos e tudo mais, um caso que vocês acompanharam, estudaram e tem mais propriedade para falar. Eu posso começar isso aí. É o seguinte, a gente separou algumas imagens, principalmente até para o público que está nos ouvindo, né, e assistindo. Entender melhor. Entender um pouco. Nós vamos nos resumir a Minas Gerais, que é o estado com o maior número de observações de objetos do Brasil. Privilégio, né, pra gente. Então, assim, se falar assim o porquê, nós não sabemos. Né? Se eu falar que é por causa de minerais, que é por causa disso, seria somente uma teoria, né? Tem um gráfico aí que eu vou pedir. Às vezes eles gostam de pão de queijo, né? Pode ser. Tem um gráfico aí que é um mapa de Minas, que é interessante, que mostra ali, ó, a gente, em mais de quase 40 anos de... Na verdade, eu vou colocar mais de 60 anos de pesquisa, né? O que ficou evidenciado? Que a região central de Minas, o mapa, né? É a região que concentra o maior número de observações. Aquela área maior ali, central, que engloba ali a região da Serra do Cipó, né? Então, é uma região que acontece muitas coisas. Aí depois vem o sul de Minas, que ali é muito famoso, Campanha, Varginha, Alfenas, quer dizer, aquela região ali é uma região que acontece muitas coisas desde a década de 60. Depois nós temos ali o Centro-Oeste, né, que também ocorre muita coisa. Aí tem ali, deixa eu tirar o óculos aqui, que fica a região da Zona da Mata, depois o Triângulo Mineiro, que teve casos fantásticos, como o caso do Vilas Boas, que teve uma relação sexual com uma alienígena, foi em 1952. 52? Não vou lembrar aqui não. A cidade de São Francisco de Sales, no nariz de Minas Gerais, ali na divisa com São Paulo. Comeu uma alien, mano. O Rio Doce, né? Aí, MC Catra, você nunca fez isso. Essa região de Jequitinhonha é uma região interessante porque é uma região pouco estudada. Porque devido, né, ali, não tem muitos grupos de pesquisas que fizeram trabalhos lá. E depois a região noroeste e o Alto Paranaíba. Então a região central, ela é campeã de observações, que é a região que engloba aqui um raio aqui de 150 quilômetros de Belo Horizonte. Bobaldim, que é um local que eu e o Albert pesquisamos muito, que fica... E vale relatar também que é mais aparições no interior, né? Sim. Ou as cidades, por causa dos prédios, é mais difícil da gente notar, vamos abordar um pouquinho mais à frente por que aparece nas cidades do interior, e o Paulo fez um trabalho interessante, mostrando que quanto mais a energia elétrica chega e as imagens de televisão chegam na área rural, mais eles se afastam. Teve eu até criei um termo foi logo em 96 que eu criei esse termo, efeito parabólica. Eu que conheço esse termo. O que acontece? A região de Tabuleiro, ali a 13 quilômetros de Conceição do Mato Dentro, a gente pesquisava muito lá. Então, não existia luz elétrica ainda, em boa parte das casas. E a gente quando chegava lá em Tabuleiro, no Alto da Serra, a gente olhava embaixo e via aquelas casinhas espalhadas, né? Era interessante, porque nenhuma delas tinha luz elétrica. E depois de uns 2 anos, começou a chegar a luz elétrica e o pessoal começou a colocar a antena parabólica. Era uma revolução para eles, né? Sim. E era legal porque, assim, tem até umas fotos interessantes que as parabólicas eram maiores que as casinhas. Então, você chegava lá de cima da serra, você via aquele monte de parabólica, você não via nem o telhado da casa, porque aquelas casas do interior geralmente são casas menores, né?
Acho que o povo do interior parece que é tudo pequenininho. E aí, o que aconteceu depois que a luz elétrica chegou nessas regiões e a parabólica? O número de observações de objetos voadores não identificados caiu, assim, 70%. Por quê que caiu? Qual que era o hábito do homem do interior? Ele trabalhava na roça até 5 horas, ia para casa a pé, chegava lá, ia para o boteco, ficava lá batendo papo com os amigos e cada um levava sua lanterna ou ia de cavalo, porque não tinha luz elétrica. Então acabava ali de conversar com os amigos, ele voltava para casa. E nessa volta é que acontecia a maioria das observações, que a gente coletou, Albert, centenas de casos assim. Então, a partir do momento que chegou a luz elétrica, esse capial da roça, ele passou a ter a televisão, coisa que ele nunca tinha visto antes. Então ele chegava da roça e ficava ali vendo televisão, novela. Eu lembro quando a gente chegava lá em Tabuleiro, tinha só uma televisão num barzinho, todo mundo ia para lá para ver novela, em pé do lado de fora, né? Televisão preto e branco. Só para você ter ideia, um fato curioso, fazendo um parênteses aqui, nós investigamos no caso do Joaquim Eloy. Ele foi um dos casos, você vê como é que o pessoal não sabia operar nenhuma televisão. Eu virei, na época, entrevistando o Joaquim, eu falei, senhor Joaquim, eu estou vendo que ali a casa do senhor tem uma antena de televisão, logicamente deve ter uma televisão, e se tem televisão, tem luz elétrica. Não teve interferência quando a nave pousou ali, não? Ele falou, não tem luz aqui não. Eu falei, por que, senhor Joaquim? Você não tem televisão? Eu falei, não, a televisão foi o seguinte, tinha um caboclo que devia meu filho um dinheiro, e ele pagou com essa televisão essa antena. E eu ligamos ela lá para ver se ela acendia, mas foi sem luz. Ele falou assim, eles achavam que só ligar a televisão e pôr a antena já funcionava. Né? Eles queriam ligar a televisão sem luz. Então, para você ver como é que o grau de inocência dessa turma, isso aí colabora para a gente, para mostrar que realmente essas pessoas, elas não têm condição de formar uma história complexa, sabe? Depois eu vou narrar um fato aqui que eu pesquisei. E realmente, igual o Paulo fala, quando essa parabólica chegou ali, eles pararam de ir. E eles evoluíram de uma tal forma que nós somos agora, foi na Chapada Diamantina, né? Nós vimos lá um cara tocando boi com moto. Tá motorizando tudo. Tem outro gráfico aí na sequência que é interessante mostrar, que é o próximo gráfico, né? Que é o gráfico de cores observadas, porque ali, a predominância das cores desses objetos que são vistos em Minas, geralmente tem a coloração amarela, puxada para o fogo, né? Depois vem o vermelho, depois aqueles objetos que são multicoloridos, né? O verde e depois outras cores que as pessoas não conseguem identificar, né? Então, assim, aqui em Minas Gerais, a predominância são desses objetos com a coloração puxada meio para o fogo. As sondas, né, que são aquelas pequenas bolas que as pessoas veem passando no alto da serra, elas geralmente têm essa coloração puxada para o fogo, né? Por isso que fala mãe do ouro, que eles acham que aquela bola, ela mostra aonde teria jazidas de ouro. E esse fenômeno da mãe do ouro é conhecido no Brasil inteiro. Aí é lógico que cada estado tem a sua denominação. Tem um outro gráfico, que é o próximo, que eu vou pedir para mostrar, que é a estatística de contatos imediatos. Por exemplo, na verdade, os contatos imediatos, eles são de 1 a 5º grau. Não é aquela coisa do primeiro, segundo, terceiro, não, do filme, contatos terceiro grau. Aqui, o contato em que o ser humano chega a entrar dentro de uma nave seria o 5º grau. O primeiro grau seria só observação a longa distância. Então, aqui em Minas Gerais, praticamente lá, 80% dos casos são de primeiro grau, de 0 grau, né? Que são aquela observação quando a pessoa vê o objeto a longa distância e ela não consegue determinar nenhum formato, nada. E o segundo seria o de primeiro grau, em que o OVNI já está mais próximo. A pessoa consegue identificar até detalhes, né, que seria 15%. O segundo, que é 10%, é quando esse objeto ele pousa e deixa algum vestígio, seria o contato de segundo grau. O terceiro grau seria a observação de seres, quando a testemunha observa o ser. Aí seria contato imediato de terceiro grau. Seria legal presenciar. Que seria 8% dos casos. Ou não, vai saber. E 4% seria do contato de 4º grau, que é o quê? Quando há uma interação entre
o tripulante da nave e o ser humano. Às vezes ele só tem ali um contato, talvez de gesto ou por conversa, né? Tanto telepaticamente como verbalmente, né? Qual o caso que a gente já pesquisou, que tem essas duas formas. E o último, que é o 5º grau, que é quando a pessoa é levada para dentro da nave, que na ufologia, né, é o termo abdução, mas o Albert não concorda. Detesto esse termo, isso é uma estupidez. Sequestro, esse realmente é o termo. Abdução fica parecendo uma coisa gostosa, ele foi abduzido. Não, foi sequestrado, e sequestro e violência. Você vai contra a sua vontade. E as experiências que eles fazem com as pessoas dentro da nave, normalmente não são muito boas. Tá? A não ser aquela que o cara pegou a mulher, né? Mas ali também tem um pouquinho de feitiço. Porque acontece, não, às tem vezes... um pouquinho de violência também. Na verdade, a abdução foi um termo cunhado na ufologia para fugir do quando, por exemplo, se fala assim, olha, houve um sequestro, aí você vai subentender outras coisas. Quando fala abdução, aí você já remete à ufologia. Então, nesse ponto aí, é um pouco válido. Mas, de qualquer forma, é um sequestro. Então, representa assim... E aqui em Minas Gerais, por incrível que pareça, é o estado em que apresenta os casos mais importantes de abdução no Brasil. Que são vários. Aí aqui, se a gente for citar, talvez a gente fique aqui horas, mas Minas Gerais é campeã, tem o caso Bebedouro, o caso Hermínio Bianca, o Vilas Boas e tantos outros casos que são clássicos na ufologia internacional. Se você pesquisou, Paulo, lá em... Como é que chama? Valadares? O Plínio Bragato, que foi um caso que eu pesquisei, que aconteceu no mesmo ano do caso Varginha, do marceneiro que foi abduzido no Pico do Bituruna e foi aparecer em Montes Claros, a 800 quilômetros de distância. Nossa, sacanagem. Eles podiam pelo menos deixar o cara no mesmo lugar, né? Mas aqui aconteceu na década de 60, final da década de 60, um soldado da Polícia Militar, que era uma ordenança de um coronel, foi apanhado fazendo uma pescaria ali perto de Pedro Leopoldo, se não me engano, Fazenda Jaguara. Apareceu lá em Colatina, no Espírito Santo. Muita sacanagem, velho. Então, quer dizer, né? Alienígenas, você vai abduzir alguém, velho? Ajuda, né? Deixa no mesmo lugar. Seja cavaleiro. O cara vai ter que gastar dinheiro com passagem. Ou então, imagina, não tiver contato com o familiar. Não, ele foi deixado no lugar. Como é que volta para casa? Um córrego, um rio, assim, e ele pediu carona a um caminhão que levou ele até numa estação de trem. E, para a sorte dele, esse trem vinha aqui para Estação Central de Belo Horizonte, onde ele foi deixado, foi confundido com ladrão, né? E ele teve o interessante do caso do José Antônio da Silva, né? Aí que entra aquela coisa assim, que é as diferenças, né? De quando a coisa sai só daquela coisa especulativa. Ele teve uma redução em uma das pernas de 4 centímetros. Que isso. Um intervalo de 5 dias. Que doideira, hein? Como ele era policial, então os policiais geralmente eles fazem toda, né? Eles, para fazer o uniforme, eles são. Então, e 4 centímetros de uma perna para outra é uma coisa muito grande. Considerável. Isso significa o quê? Que ele ficou dentro de um aparelho em um ambiente totalmente sem gravidade, que é o que acontece com os astronautas quando fica muito tempo no espaço, que eles têm essa perda óssea, né? E tem também retração muscular, né? Por causa da falta de gravidade. Causa curiosidade uma outra coisa também. Ele jamais imaginou que ele ficou 5 dias desaparecido. Para eles foram questão de horas. Que isso. Dentro da nave ele viu vários corpos humanos mortos dentro da nave. Assim, o caso dele é extenso, não vou falar aqui. Eu vi um caso que eu achei muito curioso. Eu acho que foi no canal de vocês. Inclusive, sigam o canal deles lá. É OVNI Pesquisa, né? A revista OVNI Pesquisa. Isso, é muito bom. Tem vários casos de ufologia lá e é muito interessante. Eu vi lá um caso que foi uma família inteira abduzida, que eles pararam de carro para observar as luzes que eles viram. E do nada, quando o cara estava olhando para o pasto, apareceram na janela do carro os seres e o carro começou a flutuar. E o que mais me chamou a atenção é depois que, quando estavam pegando os relatos das pessoas, até a criança contou, uma criança, aquela menina tinha uns 4 aninhos, ela falou, era assim, ele pegou meu pai, não sei o que, foi assim, assim, assado, o bicho era assim.
Olha pra você ver, uma criança, Geralmente para que criança ela vai não mente, inventar? né? Não, a criança, para mentir, é muito. O Michael ele falou uma coisa interessante que eu sempre comento. As testemunhas crianças, elas geralmente elas são melhores. Porque a criança, diferente do adulto, todo mundo mente. A criança mente, o adulto mente. Só que a criança ela não é dissimulada. Ela não consegue manter uma repetir a coesão da mentira. O adulto não. O adulto ele cria arquiteta aquela mentira e vai ali o resto da Ou vida. até uma verdade mesmo, ele pega e aumenta. Agora a criança não, a criança ela é, como é que fala? Tem a palavra certa? Ingênua, Não talvez. ela não sabe reter aquela coisa e ficar repetindo. Ela acaba, numa hora ela cai em contradição. A Lavínia, na época ela tinha 4 anos de idade, ela foi a única que não entrou no processo dentro da nave de ser analisada. Parece que ela foi a única que ficou lúcida. O avô dela, né, e a avó e a mãe dela e a amiga, que tinha mais uma amiga. Olha pra você ver, várias pessoas que tiveram vários Elas passaram por procedimentos dentro da nave. E ela, interessante que ela fala assim. Não, eles mostraram marcas no corpo, né? Que tinha. Eu fui lá em 2012 reavaliar o caso dele. Fiquei 2 dias lá. Fui na época que eu era da revista UFO. Tanto é que o meu relatório não foi publicado na revista UFO. Por quê? Porque eu desmentia muita coisa que o editor da revista acreditava que fosse verdade. Então eu fui lá, fiz o relatório. Esse relatório está lá no nosso canal, ele completa. A pessoa vê o vídeo, se ela clicar, ela baixa o relatório oficial Tá que vendo? eu fiz. Foi aí que começou a indignação dele. Porque isso é como se fosse um vulcão. Ele vai começando até implodir. Explodir, melhor dizendo, né? Eu fui, uma viagem longa daqui até lá, mais de 800 quilômetros, Iturama fica na divisa, praticamente, Minas com Mato Grosso ali, né, do sul. Fica quase na divisa mesmo. E o interessante do caso do João Caiana, que foi no Fusca, né, esse Fusca ele foi levitado por quase 2 quilômetros na estrada. Do ponto em que eles foram pegos, o Fusca foi aparecer 2 quilômetros para frente. E eles não lembram o que passou dentro da nave. Só a Lavínia, que tinha 4 anos e que lembra de tudo. Aí interessante. Mas eles lembram o que eles viram antes do Fusca flutuar. Eles viram flutuando, eles viram lá de cima. Eles falam que viu um ser na janela do Fusca, né? E ele tomou um choque. Na hora que ele pôs a mão na maçaneta. O mais interessante é que você pega esses casos todos, você vai vendo que existe uma coincidência entre o caso desde Byron Beto Rio até o caso Hermínio Bianchi, até esse aí, você vai ver que existe uma conexão, as coisas batem. Mas o interessante, só para fechar aqui da Lavínia, né, que eu achei interessante a colocação dela, que ela fala assim, lá dentro eu vi seres com olhão e com olhinho. Do jeitinho que ela falou. Do jeito dela. Né, do jeito dela, olhão e olhinho. E quando eu fui lá em 2012, ela já estava com 18 anos. Aí eu fotografei tudo, fiz todo o relatório, fotografei, fui com ele lá no local do contato, onde ele teria visto a nave. E uma coisa interessante que aonde ele alega lá, que na reportagem, que foram feitas várias reportagens na época, Globo, SBT, foi assim, foi assunto nacional durante meses o caso de João Caiana. E os jornalistas mostraram uma área lá que a nave teria pousado. Não pousado, mas jogado o facho de luz dela, e teria calcinado uma região lá que as pedras teriam ficado pretas. Então mostra inclusive os jornalistas pegando a pedra preta assim, ó, e falando, olha aqui onde a nave lançou o raio de luz, né? Só que eu voltei lá em 2012, praticamente 20 anos depois do caso, né? 12 anos depois do caso, né? Porque aconteceu em 2000 o caso dele. E essas pedras é comum na região, é um fenômeno normal lá, de poluição mesmo. Então elas são espalhadas por várias áreas. Tanto é que eu fotografei. Ela é preta de um lado, uma fuligem que tem, é normal. Então por isso que é importante a pesquisa de campo. Que você vai, não que o caso em si é fraude, não é isso. Mas você apara várias coisas que estavam em excesso. Aí que tá o que eu falei também, a diferença da OVNI Pesquisa com as outras revistas, né? Vocês pegam o que realmente aconteceu, estudam
aumentam os casos e eles talvez eles pegam até algo que é real, mas aumentam aquilo. Sim, E a ufologia, o Albert fala sempre uma coisa que é interessante, que assim, a ufologia já é fantástica. Por exemplo, se um caboclo no meio do mato foi perseguido por uma nave, isso já é fantástico, você não precisa de acrescentar mais nada. Então, o que nós fazemos desde quando a gente criou a revista é o quê? É reavaliar vários casos antigos. Casos antigos e casos novos, usando novas tecnologias, hoje nós temos disponíveis, né, programas, coisas que nós não tínhamos antigamente. Por exemplo, teve um caso que eu pesquisei de uma nave que pousou aqui no Ribeira de Abreu, aqui em Belo Horizonte, que a pessoa disse que viu a nave pousando. Eu fui lá, tinha realmente umas plantas, foi até o Gilberto que foi com a gente, o Bebeto, e tinha umas plantas queimadas. Eu fui e recolhi alguma dessas folhas e levei para um laboratório, que na época eu trabalhava numa empresa que fazia projetos para a criação de animais silvestres. Então, lá tinha um laboratório que fazia análises químicas de água, solo e plantas. Só que na época o análise desse material era absurdamente caro. E eu não consegui fazer, porque a gente não tinha apoio. Hoje não. Hoje você consegue fazer essas análises assim, fácil, com um valor baixo. Então, hoje, a pesquisa ufológica ela está muito melhor para ser feita, só que aí a maioria dos ufólogos estão dando a contramão. Nós estamos tendo uma grande disponibilidade de material bom para pesquisa e as pessoas não pesquisam mais. Inclusive o Pentágono liberou algum material de objetos não identificados que foi dado como autêntico, né? Olha, vou dizer uma coisa, esse material, na minha opinião, ele só vem contribuir com aquilo que você já falava. Essa coisa de reunir esse monte de pessoas da NASA. Quer dizer, então, que disco voador só existe se a NASA falar que é? Não, o interessante da NASA é que a NASA sempre... Não foi a NASA, foi o Congresso americano. O Congresso americano. Não, na realidade, a NASA, ela criou ano passado... Na verdade, tinha já esse material na internet e tudo mais, muita gente já tinha visto, comentado sobre, só que agora eles falaram que é real, tipo, não é montagem. Por que negaram tanto tempo? Não sei. Pois é. Por que esconde? Eu tenho uma dúvida. O interessante da ufologia é que, assim, quem está na ufologia sabe disso. Desde a década de 50, tudo que os ufólogos sempre falaram, tudo, hoje está vindo à tona de forma oficial, tipo no Congresso americano, lá os ex-agentes. Está sendo cada vez mais sério. Força Aérea Americana, a própria NASA criando um comitê com 16 cientistas. Ou seja, a NASA simplesmente veio falar o seguinte: o que a NASA falou? Que até então não era levado a crédito os relatos porque eles eram coletados de forma errada. Só que é um grande equívoco da NASA, porque a própria Força Aérea Brasileira ela tem formulários técnicos, a própria ufologia já tem formulários técnicos muito bem feitos para coleta de dados, né? Então, quer dizer, a NASA simplesmente falou aquilo que nós, ufólogos, já fazemos há décadas. E falando nisso, essa questão aí da NASA e tal, há um tempo atrás tinha aquela corrida espacial entre a Rússia e os Estados Unidos. Ambos estavam concorrendo para quem iria enviar o primeiro homem à Lua. Há muitas divergências aí, algumas pessoas acreditam que naquele período, me corrija se eu estiver errado o ano, em 1969, acredito que não tinham tecnologia o suficiente para conseguir fazer esse envio. Outros já dizem que realmente era plausível, aquela coisa toda. A ufologia entende como isso. O homem de fato pisou na Lua pela primeira vez em 1969 ou pela questão da impossibilidade, igual você estava falando, mas ainda não tinha tecnologia. Tem um detalhe que você tem que levar em consideração: o seguinte, o homem foi levado realmente a luriçar, né? Pisar na Lua, mas Deus sabe a que custo. Sabe, porque aquilo envolvia risco danado, né? Tanto é que houve, né, no lançamento anterior, houve a morte de 4 astronautas dentro do centro de treinamento da NASA, no preparatório para ir para a Lua. Mas você vê que a Rússia fazia pressão, então, a China fazia pressão, vocês não têm capacidade, eles foram queimados vivos, né? Eles foram queimados vivos dentro do módulo de teste. Então, assim, se fosse uma coisa assim, tipo, vamos fazer uma encenação, isso não teria ocorrido. Como é que eles vão fazer uma encenação e 4 astronautas morrem dentro do módulo de teste?
significa que realmente houve essa preparação e houve vários percalços aí nessa conquista, né? E tanto os Estados Unidos como a Rússia, eles estavam monitorando o lançamento de cada um. Quando os Estados Unidos lançou Apollo 11 para a Lua, né, a Rússia estava no mesmo momento com a Luna, que era um satélite, também indo na direção da Lua. Eles estavam juntos. Então a Rússia tentou pousar a Luna antes dos americanos, só que ela pousou na Lua, só que ela pousou e provavelmente com o impacto ela se desintegrou. Mas ela conseguiu pousar na Lua. Ela chegou primeiro que os americanos. Essa corrida tecnológica, você vê que hoje, por exemplo, até a Índia está mandando foguete para o espaço. Já tá então, aí o que acontece? Tanto a Rússia estava monitorando o pouso dos Estados Unidos, como os Estados Unidos também estavam monitorando a Luna, que era o satélite russo. E tinha como a Rússia saber se os Estados Unidos estavam pousando lá ou não. Então, se fosse uma fraude, o primeiro que iria gritar seria a Rússia. Falou, olha, isso aí não aconteceu nada. E ambos não desmentem um ao outro. Tanto é que nessas missões, que foram 6, foram 2 astronautas que pisaram na Lua e 6 missões. Todas as missões foram levados para lá vários equipamentos. Tanto tem espelhos na Lua que são usados hoje para poder medir a distância da Terra e da Lua. Lá tem sismógrafos, jipes, tem toneladas de equipamentos na Lua que os americanos deixaram. E esses equipamentos foram fotografados recentemente pela sonda chinesa. Comprovando que os americanos estiveram lá. E aquela... Marcaram o território mesmo. Marcaram mesmo. Teve até uma base, acho que em Alcântara, no Maranhão, aqui, né? Tentaram fazer, só que por algum motivo parece que o foguete explodiu. Vocês acreditam que teve alguma interferência de algum país que de repente viu no Brasil um grande concorrente aí nessa parte? Não, eu não acredito. Sabe, quantos foguetes americanos, o pau do Elon Musk agora, né? Quantos foguetes dele que, com toda a nossa tecnologia hoje, que eles já explodiram lá na hora de pousar, aquele foguete dele que sobe, depois desce, né? Que na hora do pouso explodiu. A própria NASA, nós temos aí a Challenger, né, que explodiu, né? Quantos foguetes americanos? Foram vários. É normal, são testes. Então, a acusação que fala é que antigamente falaram que foguete não dava marcha ré, né? Hoje está hoje o foguete dá marcha ré. Mas então, isso aí eu acho que essas teorias da conspiração, elas são válidas até um certo ponto. Nós temos que entender que a tecnologia aeroespacial, ela é uma coisa muito complexa. Então, por exemplo, em 69 o homem não teria tecnologia. Não, ele tinha essa tecnologia. Realmente foi uma coisa assim, ali foi uma sorte combinada com um trabalho duro. Interessante, só para fechar essa coisa da NASA aí, tem um documentário que é muito interessante, que a equipe da NASA, quando o homem pousou a Lua, era formada só por engenheiros com a idade máxima de 21 anos. Pessoas que tinham acabado de sair da faculdade, que estavam comandando a missão. Aí quando eles entrevistaram o chefe, que era o mais velho, que tinha 38 anos, por que vocês colocaram só pessoas novas aqui no comando de do mal feito até hoje da humanidade, né? Que foi o pouso na Lua. Ele falou assim, olha, porque se a gente colocasse aqui só engenheiros antigos, eles não estariam tão preocupados em ter êxito. Nós colocamos somente pessoas novas, porque tudo para elas é desafio. Então foi o que a NASA fez. Então, quem desconhece essa conquista aeroespacial é porque não sabe dos detalhes de tudo aquilo que estava envolvido. Né? O homem pisou na Lua, sim, infelizmente, para os que não acreditam. Pode dizer que a Lua também não é plana, não, tá? Nem a Terra. Não, tem até teorias que falam que a Lua é uma nave alienígena, que a Lua é oca, nada disso. E ainda falando... Como é que é o negócio que você falou mesmo, se a Terra é plana, um eclipse na Lua, como é que ela parecia? Um filete, né? E ainda falando essa parte da Lua aí, há também algumas teorias, algumas pessoas dizem que o lado oculto da Lua, aquele lado que não fica visível, esconde, sei lá, de repente, alguma base alienígena, inclusive para nos espionar, inclusive. Você acredita nisso? Não, por exemplo, o que acontece? Eu entendo da seguinte forma: se fosse somente os Estados Unidos que detesse essa tecnologia aeroespacial, eu poderia até concordar. Pode ser que
os Estados Unidos não queira divulgar. Só que temos outras agências, igual o Albert citou muito bem aqui, a chinesa, que agora é uma das referências. Tem a agência europeia, os Estados Unidos, tem os russos, tem a China, que já enviaram várias missões para a Lua. Várias. E temos que tomar cuidado com os chineses, porque eles são realmente rápidos no gatilho. Esses caras vão dominar o mundo. Eles já pegam tudo que os americanos e os russos fizeram e ali ainda aperfeiçoam e aí o trem vai mais. Então, mais rápido, se houvesse alguma coisa assim realmente interessante no lado oculto, provavelmente qual nação não queria ter esse protagonismo, né? Esse privilégio de ter falar assim, a China virar e falar assim, primeiro que a China não está ligada a nenhum país nesse sentido de cooperação, ela está pouco se ligando para isso. Então se ele fosse, olha, nós descobrimos um artefato alienígena na Lua, ela teria esse protagonismo, mas é porque não tem nada de anormal. Agora, falar que pode existir uma base na Lua, isso aí é lógico, é possível. Isso serve até de trampolim para a gente dizer que no nosso oceano aqui seria mais fácil eles fazerem em áreas mais profundas, como as Marianas, fazer uma coisa ali para, né, gastar menos combustível e menos, sei lá, se eles usam essa coisa de dinheiro, né? Enfim, né? Mas seria mais barato para eles fazerem aqui do que lá. Uma área 51, por exemplo, subterrânea, igual muita gente fala. Mas eu também não acredito naquele trem, não. Eu sou muito cético. A área 51, o nosso consultor César Santana, que é engenheiro aeronáutico, não, técnico em aeronáutica, né? Eu chamei de engenheiro, ficou bravo comigo. Ele está escrevendo um artigo para a próxima edição, a edição número 18 especial, sobre a área 51, que a gente nunca fez nenhum artigo, né? Ele vai desmembrar realmente, porque a área 51 basicamente é uma área de testes militares, onde eles aperfeiçoam armas químicas e aeronaves. Só para fechar com uma curiosidade da área 51, eles sabiam a hora que os satélites russos passavam em cima da área 51, né? O que os americanos faziam? Eles pintavam no chão vários desenhos de aeronaves. Eles achavam que era faziam uns desenhos tipo assim, de umas aeronaves bem pra diferentes. fazer medo mesmo. E o que eles faziam? Eles colocavam tambores com fogo aonde ficariam as turbinas desses aviões. Aí na hora que os satélites russos passavam, aí eles viam aqueles aviões totalmente diferentes e achavam que estava muito mais avançado. Aí só para iludir os russos, né? Então para você ver como é que são as coisas. Muito legal, cara. Pois é. Isso aí é igual eu falo, né? Se você pegar, por exemplo, todo mundo fala assim, igual você vê na internet atualmente, esses sites malucos aí falando que o Bob Lazar, o fulano de tal, já viu uma nave lá e tal, já fizeram engenharia reversa. Conversa fiada, pô. Olha, vamos a um raciocínio diretivo, lógico. Se os Estados Unidos tivessem uma nave já com essa tecnologia, estava se gastando bilhões de dólares com combustível sólido, não sei quantas toneladas, para botar um foguete no espaço. Você sabe o custo daquilo ali e o que é pior, o risco que existe de uma entrada e saída da atmosfera não é pequeno. Então, eles com uma nave dessa, eles entrariam, saíram. E outra coisa, segundo eu estive vendo um cálculo atualmente, com essa velocidade que esses caras têm, uma viagem daqui a Marte duraria 15 minutos. E, no entanto, com a tecnologia que nós temos, dura 7 meses. Então, cara, não estaríamos nesse nível. E, ademais, só para fechar aqui, arrematar, quem nesse planeta detiver essa tecnologia, ele domina o mundo. Tanto é que essa oitiva que teve no Congresso americano, os senadores justamente falou o que o Robert falou aí. O questionamento dos senadores é o seguinte, eles querem saber se essa tecnologia que o governo americano vem detectando, né, em aviões, essas filmagens de objetos, igual o Tic Tac, que foi aquele objeto filmado pela Marinha dos Estados Unidos. Tic Tac. Formato da bala Tic Tac, né? Porque qual que é a preocupação? Eles querem saber o seguinte, se aquela tecnologia for de um adversário, fudeu. Então, peraí, então já que essa tecnologia, a Força Aérea Americana fala que não é alienígena, então de onde que é?
É esse que é o ponto que está girando essas discussões agora aí, que foi alvo aí da imprensa. E outra coisa, esse negócio de tentar programar contato de extraterrestre, isso depende deles. O dia que eles vierem... Se que eles quiserem que todo mundo veja. Se vocês quiserem, serve até de exemplo para as pessoas que estão nos assistindo agora. Pega aquele filme O Dia em que a Terra Parou, versão 1952, vocês vão ver mais ou menos como é que funciona a coisa. Eles não vão se apresentar um país específico, eles vão apresentar a ONU, por exemplo, estão reunidos, né? E dizer o que eles têm a dizer, se é que eles vão ter que dizer alguma coisa. Porque eles não são retardados, não. Sabe, eles vão fazer algo bem planejado, né? Essa coisa, só para arrematar aqui, eu lembrei que agora os Estados Unidos são campeões em fazer essas coisas, tipo lá da Área 51, de pintar os aviões para iludir os russos, né? Não sei se foi na Primeira Guerra Mundial, se foi na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez mais de 200 tanques de guerra inflável. Eu lembro disso, eu já vi essa história. É fato. Aí eles colocavam aqueles tanques de guerra inflável lá no meio do mato, aí o cara olhava de longe e falou, poxa, tem... Não encarar. Então, assim, pra você ver como é que são as coisas. É uma guerra psicológica. Exatamente. Uma coisa interessante, no começo do ano, mais precisamente em fevereiro, teve aquele relato, né, de que objetos não identificados estavam sobrevoando territórios, né? Inclusive, o próprio governo dos Estados Unidos, num primeiro momento, admitiu de maneira até inédita de que, de fato, eles não conseguiram identificar, a inteligência deles não conseguiram identificar se aquilo era ou não um objeto, um balão, um avião, o que quer que seja. Que eles falaram que era chinês, né? Aí só depois, né, depois de ter dado um certo murmurinho, algumas especulações, que vieram a falar que eram balões, aí colocaram alguma denominação. E assim, vocês acreditam que de fato, nesse momento específico, houve esse avistamento ou não? Realmente... O Sérgio Santana escreveu um artigo na edição, se não me falha, número 15, justamente sobre esse evento, que o órgão responsável lá pelo controle do tráfego aéreo lá no Canadá é o NORAD. E o que acontece? Ele explicou no artigo o seguinte: esses radares, eles são calibrados numa frequência X para evitar, tipo assim, ele não ser acionado por qualquer coisa. Por exemplo, uma formação de pássaros ou uma nuvem muito carregada seria detectado pelos radares. Como são radares específicos para vigilância militar, eles fazem uma calibragem para que ele reduza esse campo de detecção, né? Para não pegar qualquer coisa. Uhum. Isso porque é aquele trauma de Pearl Harbor, né? E aí, o que ele explicou? Esses balões chineses, eles estavam passando batido porque eles não estavam dentro dessa faixa de calibragem dos radares. E é muito louco, né? Do outro lado do mundo, aquele balão chegou lá e continuou voando. Eu acho muito estranho. Porque acontece, são balões realmente espiões que foram derrubados, tanto é que depois a Força Aérea Americana liberou as imagens dos resgates desses balões. Ali realmente não teve nada. Agora, o interessante é que eles usaram o avião mais moderno, o F-35, acho que é o F-35, né, dos Estados Unidos, o mais moderno de todos lá da Força Americana, para derrubar esse balão. Aí quando eu questionei o Sérgio, eu falei, Sérgio, mas por que mandaram esse caça o mais moderno para poder derrubar um balão? Ele falou assim, olha, até o momento eles não sabiam muito bem o que era. E como o balão ele estava sobrevoando uma região que também tinha população, então tinha que ser uma coisa certeira. Uhum. Não podia ser aquela coisa assim, meia boca, né? Então mandou justamente o avião mais moderno. Tanto é que obteve êxito e derrubou lá os balões. Nesse caso específico, resumindo, seria o quê? Aí o NORAD passou a calibrar os seus radares para que detectasse esses balões. E o que foi derrubado lá realmente foram balões mesmo. E na minha opinião cometeram um erro, né? Porque se eles pegassem, por exemplo, esse balão intacto, tivesse um jeito de capturá-lo, eles poderiam ver o que estava acontecendo aí, o que foi recolhido, mais a fundo. Né? Estudar mais a fundo, mas chegar a destruir o troço aí realmente é difícil. Né? Na verdade, assim, a gente, uma região muito isolada, que ali no Canadá, o Canadá em si já é isolado, né? A gente não sabe, a gente só sabe poucos detalhes. Às vezes o que o Alto está falando, eles conseguiram reaver, mas isso nunca vai chegar ao nosso conhecimento. O problema é que até hoje, infelizmente, a imprensa
a não ser agora, né, com esse advento aí, eles já estão fechando mais a cara para falar de ufologia. Mas você pode observar que toda vez, seja em qualquer jornal, de qualquer televisão, canal aberto, quando um repórter vai falar de ufologia, ele já fala rindo. Já fala assim, vou falar disso aqui, mas não tem nada com isso. Esse fato agora do Congresso americano, dessa oitiva que teve lá no Senado, né, americano, eu estava acompanhando alguns programas de televisão, tipo a CNN, vários dessas aí. E lamentável a atitude dos jornalistas, né? Jornalistas fazendo piada, fazendo deboche, uma coisa tão séria. Imagina, por exemplo, vocês estão fazendo podcast aqui, estão fazendo as imagens aqui e tal, o operador, sabe, eu até falei isso na televisão uma vez, eu falei, gente, se pousa uma nave dessa, vamos pôr aqui na Praça 7, em Belo Horizonte, qual que seria a primeira pergunta que um jornalista ia fazer? Como é que o meu programa é feito lá no seu planeta? Lá tem assim, lá é assado, sabe? Como é que o Jornal Nacional é feito lá, ou, enfim, né? Vocês ainda têm isso lá e tal? Como é que funciona o sistema de informação de vocês? Sabe? Aquele automóvel que está passando lá no seu planeta, como é que ele é? Entendendo? Que tipo de coisa? O médico vai perguntar, vocês ainda têm câncer lá, doenças desse tipo? Vocês arrumaram cura para esse tipo de coisa? Todo mundo ia querer fazer uma pergunta, sabe, relacionada à sua área de trabalho. Entendendo? Então, isso ia provocar, sabe, um avanço, né, das pessoas em relação às suas áreas. Aí você pensa, por exemplo, você pega a televisão, até quando, voltando àquele tempo que nós estávamos falando antes, dos foguetes da década de 60 para os de hoje, nós estávamos naquela época na era analógica. Você vê que os contadores, os marcadores, eles eram giratórios, sabe? É até uma brincadeira que o pessoal fala com aquela série Star Trek, né? Que o painel do Sul e do Chekhov, ele gira analógico. Era para pegando, porque assim, senão eu acabo esquecendo. Não é por causa da idade não, viu, gente? Tem alguns casos na ufologia em que as pessoas relatam que entram dentro das naves e teve casos que ela... Como é que foi dentro da nave? Você olha, era tudo liso. Eu não vi nada. Então aí muitas pessoas às vezes questionavam, como é que uma nave não vai ter ali um painel de instrumentos e tal? Hoje o que nós temos no telefone? É uma tela lisa. Hoje você vê computadores que não tem teclado. É tudo touchscreen, né? Então, essa tecnologia de botão, ela é uma tecnologia já superada. Exatamente. Então, por isso que eu falo, aí, na década de 60, quando alguém fazia um relato dizendo que entrou numa nave e ela era toda lisa por dentro, aí as pessoas não acreditavam. Como pode ser isso? Não acreditavam por quê? Porque elas não tinham, aí hoje, com o nosso avanço, nós começamos a entender o porquê que essa nave, na década de 60, era lisa. E outra coisa curiosa é o seguinte, você pega, por exemplo, no caso, vamos citar aqui um exemplo, o casal Hermínio e Bianca. Pergunta para a Bianca, Bianca, como é que era a sala que você estava? Ela falou assim, olha, eu sou muito observadora, sabe como é que mulher é, né? Hermínio e Bianca foi um casal que foi sequestrado aqui já em Minas Gerais. Matias Barbosa, Matias Barbosa. Que ano foi isso? Foi em 76. 76. Eles dentro da nave, a Bianca ficava olhando assim, enquanto esse estava conversando com o marido dela, porque não podia conversar com os dois de uma vez, porque o tradutor não funcionava. Mas era um de cada vez. Então, ela falava, eu ficava observando que coisa bonita, né? Que você não tem uma lâmpada igual a gente tem aqui, que é uma coisa assim, que ilumina para toda... A luz já é toda aí no lugar. Você não sabe de onde que vem. É uma coisa curiosa. Então, são esses detalhes que eu acho interessante na ufologia. Essas coisas assim que fogem ao comum e que dá o ar de seriedade para a coisa. Como o caso da Lavínia, a netinha de 4 anos, que ficou lúcida dentro da nave, né? Então, esses são esses detalhes que fazem a diferença e também, lógico, as evidências, tipo marcas de pouso, fotografias, vídeos. Por mais que as pessoas possam acreditar, registros de radares que existem aos milhares. A própria torre de controle do tráfego aéreo aqui de Confins já presenciou vários objetos voadores não identificados. Presenciou e presenciam. O problema é poder divulgar. Teve uma controladora de tráfego aéreo. Perguntar sobre isso também. Teve uma controladora de tráfego aéreo lá de Pernambuco, acho que esse mesmo, Pernambuco. Ela entrou em contato comigo de forma não oficial,
falou, olha, eu observei essa noite aqui, ela estava dentro da torre de controle do aeroporto internacional, e ela filmou uma luz e me mandou. Só que para você ver como é que ela é tão inocente, que parece que ela se graduou há pouco tempo na Força Aérea. Depois que ela me mandou tudo, que eu falei com ela assim, olha, eu posso divulgar? Ela falou assim, deixa eu ver. Ela foi e mandou mensagem assim, olha, eu fiquei sabendo aqui que eu não podia nem ter te mandado isso. Ela falou assim, não, mas pode... Eu falei assim, ela é nova, 20 e poucos anos. Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo que nós somos sérios, né? Não vai passar para ninguém. Falei assim, pode ficar tranquilo, isso aqui vai ficar reservado, não vou publicar. Mas, assim, ficou indefinido o que ela viu, porque parecia, porque como era uma região de mar, de frente para o mar, podia ser uma embarcação. Ela ficou na dúvida se era alguma coisa que estava no céu ou uma embarcação. Mas para você ver, né, como é que o nosso trabalho está sendo monitorado por controladores de tráfego aéreo. Não pode divulgar qualquer coisa. Eu tinha 2 amigos que trabalhavam aqui em Confins, que no final dos anos 80 até meados dos anos 90 eles me mandavam muita coisa, mas eram coisas assim que já estava cansado de ouvir, tá vendo? Aparição de luz, aparição de objetos estranhos lá, tá? Isso é bobagem. Eu tento. Mas é interessante porque é o seguinte, a ufologia ela se compõe de quê? De evidências. Aí nós temos fotografias, vídeos e o mais importante, que são os registros oficiais. Ou seja, que vem do governo. Querendo ou não, ele tem ali uma força maior. Mas é porque você sabe o que é? Eu estou ficando velho, estou ficando chato. Eu já não acho mais que esse negócio de você ficar tentando provar para os outros que disco voador existe, que nós estamos sendo visitados. O negócio é fazer o trabalho de vocês, que quer acreditar, eu quero evoluir. Sabe? Teve um programa que eu participei na extinta TV, Canal 25, era a TV a cabo, né? Isso no começo da década de 90. Aí eu participou do programa, era ao vivo o programa, tinha um físico da UFMG, o Pedro Bismarck. Aí, em determinado momento lá do programa, ele virou e falou assim, como é que você me prova que isso aí, tal. Eu virei para ele e falei assim, eu não vim cá te provar nada não, meu amigo. Como é que você me prova que não existe? Falei, não, isso aí prova contrário, não. Isso aí não. O ônus da prova cabe a quem está afirmando. Só que no caso, eu não fui lá para provar nada para ninguém. Eu falei assim, eu fui convidado aqui para apresentar meu trabalho. Tanto que depois do programa, ele me chamou reservadamente e falou assim, olha, eu gostei, né? Porque ele tinha aquela coisa da ignorância científica. Por exemplo, uma hora lá ele virou e falou assim, por que esses objetos aí é tudo fantasia? Eu falei assim, mas fantasia não é registrado em radar. Que nem no programa do Inteligência, eu vi com o Sérgio Sacani e o Edson Boaventura, algumas horas durante o programa, eu achei, tipo assim, ele falava algumas coisas com um tom de deboche, eu achei muito... O Sacani é o seguinte... da parte dele... Eu, por exemplo, se me chamasse um programa daquele, eu não perderia tempo. Sabe? Porque o Sacani... Tipo assim, eu sou fã dele quando ele fala da área dele, das coisas que ele conhece, mas naquele programa em si... Na realidade, o Sacani, o Edson perdeu uma grande oportunidade, eu conversei com o Edson antes do programa, né? Ele perdeu uma grande oportunidade dele de ter desmentido o Sacani, porque o Sacani disse que pesquisou o caso Varginha. Mentira. Ele nunca foi em Varginha. Ele nunca conversou com as testemunhas do caso Varginha, nunca conversou com o Birajara. Ele não apresenta uma foto, ele não apresenta um relatório. Tudo que ele fala com relação à ufologia, ele não tem embasamento nenhum, ele não tem conhecimento nenhum. Ele não sabe nem que ano que foi a noite oficial dos OVNIs. Ele diz que foi ufólogo só para poder denegrir os ufólogos. Tipo assim, ele fala assim, aquela coisa, fala assim, eu já fui isso aí, então eu sei como é que funciona. Mentira. Isso é o grau do arrogante. O arrogante, você pergunta para ele, você já viu esse filme? 4 vezes. Tanto é que ele bate muito na tecla, ele bate muito na tecla da coisa da distância. Porque a distância, ele está limitado. O Sérgio Sacani, como você falou, ele, na área dele de geofísica, ele é um excelente cientista. Abriu a boca para falar de ufologia, ele só fala besteira. Mas eu não sei porque que ele mexe com ufologia. O negócio é mexer com a área dele, comer cheeseburger, tá bom. É porque acontece, ele viu que a ufologia dá mais ibope para ele do que o programa dele de astronomia. Pois eu sempre falo, né, que a prepotência precede a ruína.
Então, o que acontece? O César Sacani nessa aí, ele dá sorte, porque quando ele vai confrontar esse tipo de coisa... Mas mesmo assim, eu também achei bacana a maneira que o Edson foi frio. O Edson é um gentleman, sabe? Ele não bateu de frente. No caso, se eu estivesse ali, se fosse eu que estivesse Sacani, na realidade a coisa não teria terminado bem. Não teria terminado bem, porque eu não ia admitir ele ficar rindo. Eu falei assim, olha, não tem palhaço aqui pra você ficar rindo. Entendeu? O cara, ele não acreditar, é um direito dele. Ele tem o direito. Só que o cara ficar menosprezando, ficar ironizando e ficar falando mentira, como ele falou. Ele não pesquisou nada de vários. Olha pra você ver, ele teve coragem de falar que entrevistou várias pessoas. Qual que é o procedimento científico? Como é que é o processo científico? Você tem que ir lá fazer relatórios, fotografar. Saber quem que você vai entrevistar. Não, por exemplo, o trabalho científico é feito dessa forma. Então, se ele foi lá, ele entrevistou, como diz ele, entrevistou várias pessoas em Varginha, fez isso, fez outro, e ele não gerou nenhum relatório. Isso é ciência? Ele está fazendo ciência ou está fazendo pseudociência, como ele adora falar? Entendeu? Então, Sacani não é referência para nada. Eu trouxe aí uma imagem de um caso que o Vanderlei pesquisou aqui em Cunha. Vou pedir para colocar a imagem da Lúcia. Quer ver? Enquanto ele coloca a imagem, eu quero pedir para a galera deixar os comentários e pedir para o editor ir deixando aí se o pessoal acredita ou não e tudo mais. O fato da beleza? Pessoa, uma coisa curiosa, a pessoa tem que sempre pensar de uma seguinte forma: o fato de você não acreditar não quer dizer que não exista. Se você perguntar para um ateu se ele acredita em Deus, ele vai falar que não. Ele vai falar assim, você acredita? Não, mostra a identidade, mostra o canal dele. Inclusive, pegando um adendo aí no que você está dizendo, eu queria saber de vocês quais são, antes do editor colocar as imagens ali, quais são os principais grupos que vocês acreditam que são os piores críticos em relação aos ufólogos. Porque a gente vê que tem muitos religiosos que gostam de dizer que realmente vida Deus criou só para ser aqui na Terra. E eu vejo, raramente eu consigo ver algum religioso que consiga admitir a existência de vida inteligente fora daqui. Vocês acreditam que são esses religiosos os maiores haters, digamos assim, ou tem algum outro grupo que realmente bate de frente? Falando nisso, até o Papa, que tem documento pra caramba lá no Vaticano e só ele tem acesso, já falou que ele acredita que Deus pode sim ter criado vida. Mas é claro, o Vaticano desde 1969, ele tem um grupo de pesquisa só para isso. Assim como existe uma área lá de pesquisa para a psicologia, o Vaticano tem um observatório de astronomia, mais modernos do mundo. Ela cometeu tantos erros através dos tempos que hoje ela não se dá mais o direito de falar, por exemplo, não, isso aí não. Nós temos hoje um grupo de pesquisa para poder dizer se é ou se não é. Na realidade é o seguinte, essa resistência por parte da religião com relação à vida fora da Terra sempre existiu, né? Hoje menos um pouco, mas continua, de qualquer forma continua. É porque geralmente o entendimento da ufologia, eu entendo, que é a absorção de ciência. E hoje o que menos tem na Terra, no planeta Terra, são pessoas que entendem de ciência. Mas parece que nós estamos regredindo. Principalmente no Brasil. Por exemplo, você hoje tem nas suas mãos, eu estava conversando com o Albert esses dias para trás, e falei assim, olha, você hoje tem nas mãos uma biblioteca de Alexandria na sua mão, com todo o conhecimento do mundo. Você tem um celular hoje que você consegue ver um documentário sobre construção das pirâmides, sobre biologia, sobre extinção dos dinossauros, e as pessoas ficam vendo o quê? Besteira, as pessoas não se informam. Dancinha no TikTok. Eu posso fazer uma coisa aqui? A vida do famoso. Já que falou em pirâmide, vamos esclarecer, sabe, de uma vez. O Paulo é mais específico nessa área, que ele trata a coisa de uma forma até irônica, sabe, a respeito de pirâmides. Por que não foram os extraterrestres que construíram as pirâmides? Foram nós mesmos aqui nesse planeta. O Paulo tem uma pequena aula que ele dá a respeito disso aí. E aí, Paulo? Não, na realidade é o seguinte, tem um programa famoso, Alienígenas do Passado. Alienados do Passado. Aqueles caras que aumenta demais. Exatamente. Tudo para eles ali é obra alienígena. Por exemplo, qualquer coisa um pouquinho diferente para eles teve ali um dedo alienígena, né? Eles não acreditam que o ser humano é capaz de fazer nada.
Eles reduzem a capacidade humana. Com relação tanto às pirâmides do Egito como vários outros monumentos que estão espalhados pela Terra, na América Central, na Índia, por exemplo, o Sudão é o país que tem o maior número de pirâmides do mundo. O Sudão, muito mais do que o Egito, e pouca gente sabe disso. As primeiras pirâmides feitas no Egito, elas começaram, é uma variação chamada de mastabas, que eram túmulos. Quando a pessoa que tinha posse no Egito morria, ela era enterrada junto com seus pertences. E os saqueadores iam lá e roubavam tudo. Aí quem tinha um pouco mais de grana, o que começou a fazer? Começou a contratar as pessoas para fazer como se fosse um túmulo mais protegido. Aí um primeiro fez, aí o outro viu aquilo e falou, olha, quando eu morrer eu quero um tipo esse. E a coisa foi evoluindo. Tanto é que lá no Egito existem várias mastabas ainda que estão lá. Né? Túmulos. Até hoje tem túmulos sendo descobertos. São os túmulos, os primeiros que deram origem às pirâmides. Então eles foram evoluindo. Aí a primeira pirâmide, que foi a pirâmide em degrau, que acho que foi construída em Saqqara, ela foi feita primeiro em degraus. Depois foi feita a pirâmide, que ela foi conhecida como pirâmide curva, que ela começou no ângulo, só que chegou em determinado momento que o engenheiro viu que não ia dar certo. Eles tentaram consertar o ângulo dela. Então ela teve 2 ângulos na sua construção. Os erros de... Até ficar perfeito. Erros de projeto. É de cálculo, né? Mostrando o quê? Que foi uma tecnologia que teve erros e acertos no começo. Se fosse uma tecnologia derivada de um conhecimento alienígena, já começaria certo. Já teria já um projeto bem detalhado. Então, no Egito existiu várias coisas assim, até chegar no ápice, que foram as 3 pirâmides, né? As ali do Vale, Gizé ali, a Kefren, Miquelinos e a Quéops, né? Kefren, Miquelinos. Kefren, Miquelinos, né? A pirâmide de Gizé ali, né? Gizé. A maior. Então, aí o que acontece? Se realmente aquilo ali tivesse uma tecnologia alienígena, você pega lá os hieróglifos, os egípcios, eles eram muito bons em registrar tudo. Eles registravam toda a contabilidade de colheita, até compra de pavios de lamparinas, eles anotavam. Tem isso tudo lá registrado. E o que tem lá descrito? São trabalhadores puxando as grandes pedras por trenós. Né? Várias evidências. As pedras não são tão grandes quanto eles relatam, né? Tem lá sítios arqueológicos lá em que mostram essas pedras lá no local ainda, que eles usavam a pedra mais dura para desbastar a pedra mais macia. Então, quando esses programas aí sensacionalistas eles exploram o Egito, eles só mostram o quê? A pirâmide construída e aquela coisa colossal. Eles não mostram ali o campo de trabalho, mostrando como era feito isso. Eles nunca mostram isso, que era um trabalho extremamente humano. Tanto é que foram mais de 30 anos de construção da pirâmide de Quéops, né, a maior. E houve ali, o que eles descobriram em torno das pirâmides? Vários cemitérios de escravos, né? Na realidade, eles questionam se eram escravos ou não, porque eles recebiam pagamento. Mas o pagamento era simbólico, né? Se fosse uma obra feita por alienígenas, não necessitaria de tanta obra, tanto esforço humano. Esses corpos que foram achados nesses cemitérios mostram deformações da coluna, decapitações. Pode ser até no máximo assim, não que eles vieram e fizeram. Pode ser que eles passaram algum conhecimento. Você falar que um cara... Se é que teve alguma visita naquela época. O sujeito sair lá do planeta dele para vir construir catacumba para faraó aqui é uma brincadeira. Sim. Eu acho o seguinte, que a visão de uma nave, né, ainda mais naquela época, eu acho que seria uma coisa tão fantástica, principalmente no deserto, que eles iriam registrar isso. Não existe nenhum herói, nada, nenhuma menção a nada assim, específico mesmo, tipo assim... Só que eles adoram o Deus do Sol e tal. Sim, né, mas toda a mitologia acredita desses deuses do espaço. O falecido professor Alberto Francisco do Carmo, que era um dos nossos amigos, pesquisador aqui, ele entrou numa área que ele falou assim, existe inclusive, ele até citou o livro que foi traduzido lá recentemente, que eles relatavam lá dentro, que tínhamos, logicamente, uns operários que eram revoltosos, né?
Ele faz umas coisas assim escritas, eles falam até bêbado, esse homem é doido. Enquanto ele está lá no bem bom, lá, namorando com a mulher, chupando uva, tomando vinho, nós estamos aqui morrendo de frio, fome, doença e tal, não sei o quê. Então tem uns hieróglifos que foram traduzidos lá de dentro, que eles pegaram, que dariam coisas mais ou menos desse tipo. Então, para acabar, fechando aqui, para acabar com essa história de pirâmide, a coisa de STS, toma cuidado, porque... Acredita em qualquer coisa. Aliás, Paulo, olhando a pirâmide de cima, vocês já viram? O Paulo tem uma foto curiosa lá, que você olha a pirâmide de cima, você vê que ela não é tão certa. Não, as pedras simétricas são só as de fora. As de dentro do miolo, elas eram totalmente irregulares. Eles só quebravam a pedra e colocavam lá. Então, aí você vê o pessoal falando que as pedras eram cortadas a laser, isso tudo. Não justifica. Papo furado. Eu acredito muito que os bilionários hoje eles têm muito acesso a informações privilegiadas, igual foi citado aqui agora há pouco a questão do Elon Musk. Ele tem a empresa chamada SpaceX, que inclusive ele estava com o propósito de colonizar Marte, aquela coisa ainda toda. Tá, né? E assim, pelo fato deles deterem tanta informação privilegiada, vocês acreditam inclusive ele acredita. Vocês acreditam que realmente ele tem, ou a equipe dele, alguma informação referente a aliens ou algo do tipo, por isso que há esse desespero em querer colonizar Marte logo, ou não? Ou simplesmente é apenas prepotência, arrogância de bilionário em querer ter algo que os outros não têm? Ou é só para aparecer? Aliás, ele me lembra muito aquele extraterrestre que era piloto daquela nave do Capitão Picard, né, o Data. Ele até parece ter uma certa semelhança, e ele parece que ele imita um pouco aquele cara. Mas é um sujeito que contribui muito, sabe? Ele contribui muito. Na realidade, o Elon Musk, eu vejo assim, por outro prisma. Eu vejo ele como um empresário. Ele está fazendo aquilo ali, querendo... Status. Igual ele já está vendendo, né, pacotes para as pessoas irem para fora da atmosfera, aquele negócio todo, fazer aquelas espacial. Imagina você com a quantidade de dinheiro que aquele cara tem, ele vai fazer o quê? Vai inventar alguma coisa. Tem gente que fala que ele tem dinheiro para começar uma guerra mundial. Você fala assim, meu amigo, o que você gosta que você quer ganhar de presente de Natal? Uma Ferrari, for vermelha, compra uma de cada cor, eu pago. Ele não tem limite, sabe? Não, mas eu vejo ele basicamente pelo lado realmente ali de investidor, de ganhar grana em cima disso, né? A NASA tem outros objetivos. Ele seria outro objetivo, que é de transformar isso numa coisa, por exemplo, para um cara ir para o espaço, só ele ser um astronauta treinado ali na NASA, tudo. No caso dele, não. Se o cara quiser ir para o espaço, pagou, vai lá, entra dentro da nave, sobe e desce. E o curioso é que a viagem era só de ida, não de volta. O mais gozado que me deixou decepcionado foi quando chamaram aquele camarada que fez o Star Trek, né, o Capitão Kirk, né, o William Shatner. Ele subiu com uma arrogância e desceu com uma arrogância pior ainda. Foi para mim, não... sabe? É gozado que ele não dá a mínima. Parece que ele não dá a mínima para aquilo que projetou ele para o mundo. Entendeu? Então, mesmo esses projetos do Elon Musk, por exemplo, é uma coisa assim que... Mas eu acho válido. Acrescentar. Eu acho válido, porque é o seguinte, nós temos, a maioria das coisas que nós temos de tecnologia foram derivadas das guerras. Próteses, por exemplo, se hoje nós temos próteses, foram criadas pelos... Os nazistas lá, os mengueiros da vida. Então, assim, quer dizer, foram criadas por uma barbaridade, mas hoje estão aí. Tantas outras tecnologias, né? Que foram criadas no seio militar. E o Elon Musk está aí. Por exemplo, esse foguete dele de subir e descer é uma revolução. Já que provou nem a NASA fez. Da Massa Ré. Que nem a NASA fez. Então, desmerecer o que ele está fazendo é besteira. Besteira. Não, ele contribui muito, sabe? Eu só acho que ele é um pouco exagerado e arrogante para poder, sabe? Mas o que ele trabalha de secreto ali, ninguém sabe. Aí é complicado. Né? Hora por vez ele vai aparecer com uma coisa de outro mundo realmente para poder mostrar. Mas como ele não trabalha no campo militar, o dele é uma agência particular, civil, então talvez ele não tenha acesso a nada relativo à ufologia, assim. Mais aprofundado. Não, ele não tem, ele está ali, é uma empresa que ele tem, então não tem.
Eu gostaria de perguntar, que eu acho que uma coisa muito interessante é que já houve aparições assim, vamos dizer, coletivas. Muita gente ao mesmo tempo já viu. Eu já vi um caso que foi um estádio acho que de futebol. Foi no Mato Grosso. Isso, que todo mundo viu Grande, um OVNI assim, perto do estádio. E também, eu acho que também outro muito famoso, que é a de Aparecida. Muita gente tem uma teoria de que, na verdade, era alienígena, aquela aparição de Portugal. De Fátima. De Fátima. O caso lá do... Tem até uma revista nossa aí que não a tem, edição número 15, a capa foi Fátima, não. Foi até o Joaquim Fernandes, que é um escritor que ele teve acesso aos arquivos do Vaticano, ele é de Portugal, ele foi um dos articulistas dessa edição nossa especial, e o Leonardo Vaz Rodrigues, que escreveu a matéria de capa, da edição número 15. Vale a pena quem quiser entender o que aconteceu lá em Fátima, né? Fátima, para resumir, aquilo ali realmente não foi nada místico, ali não foi uma visão de Nossa Senhora. Ali foi uma coisa que foi deturpada pela Igreja Católica, foi modelada pela Igreja Católica para transformar aquele evento numa coisa ali... Um milagre. No milagre, né? Porque aquelas crianças sofreram na mão da igreja, sabe? A Dizer que aquilo a era Lúcia, falso, né, que era mais velha, acho que ela tinha, se não me engano, 11 anos, que foi a que conversava com a entidade, né? Que em primeiro momento ela não falou que era a Nossa Senhora, ela falou que era uma senhorinha, né? E foi em 1917, lá na Cova da Iria, em Portugal. O mundo estava na Primeira Guerra Mundial, né? 1917. Então, assim, a igreja estava... E a igreja era contra a guerra, né? E acabou que entendeu que esse fato lá em Fátima poderia contribuir para ajudar. Tanto é que uma das visões da Lúcia, que a Nossa Senhora falou que ela seria com relação ao fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que acabou não acontecendo no período. Quantas pessoas viram a aparição por último? 70 mil pessoas. 70 mil pessoas, assim, esperando a parada aparecer, velho, para todo mundo. E o que aconteceu Imagina. nesse dia, né? Conhecido como a Dança do Sol, né? A Lúcia falou que era todo dia 13 de cada mês que ela aparecia. Acho que é isso mesmo. Se eu estiver errado aqui, né? Aí nesse dia marcado, o que aconteceu? Ourém, que era a cidade ali próxima, onde os 3 pastorinhos viviam, esse prefeito prendeu a Lúcia, prenderam mesmo, chamaram eles lá e prenderam, para que eles não estivessem lá presentes no dia da aparição. E fizeram uma tortura psicológica com eles. O que eles faziam? Eles pegavam as 3 crianças, colocavam separados, aí chegava para a Lúcia e falava assim, pro Joaquim, falava assim, nós já fritamos a Lúcia lá no óleo quente. E ela disse pra gente que é tudo mentira. Você pode falar também. Aí a criança com medo, né? Falava assim, não, realmente é mentira, mas falava com medo de ser frito no óleo. Só que eles viram que as crianças realmente não estavam mentindo. E acabou liberaram as crianças. E no dia 13, se não me engano, 13 de maio. Eu não lembro se foi julho de 1917, houve isso mesmo. O Milagre do Sol, onde reuniu 70 mil pessoas. Isso. E o que eles observaram? Estava chovendo. E na hora que apareceu a parada, parou de chover na hora. E isso foi filmado, foi fotografado. No dia tinha lá jornalistas. Tem filmagens no YouTube em preto e branco, para quem quiser pesquisar depois. Tanto é que eles falam que as melhores imagens estão em poder do Vaticano, que eles não liberam, né? Mostra o quê? Um objeto no céu fazendo evoluções. E aí a igreja diz que foi o Sol, que a gente sabe muito bem que é impossível isso, né? E esse objeto fez evoluções no céu e chegou a quebrar o para-brisa dos carros que estavam lá parados. As pessoas sentiram muito calor, chegou a secar o solo, as roupas que estavam molhadas chegaram a secar. Estava tudo molhado.
Então, assim, foi um fenômeno físico que foi observado por mais de 70 mil tudo pessoas. isso depois vem como um milagre, né? Se vê minha roupa secou. Muita gente pode acreditar em várias coisas, né? E assim, eu fiz um programa até agora recente na Rádio 98 que eu falei sobre esse caso de Fátima, né? De 1917. E aí tinha uns comentários lá de pessoas mais crentes, né? Dizendo que, como é que pode falar uma heresia dessa? Só que as pessoas entendem o seguinte, que o fato, quando ele começou, ele que foi transformado no fato religioso. Porque até então era uma observação de um ser. E de uma luz, como é o que acontece hoje nos contatos que a gente colhe na área rural. Aqui na região, em Vargem Grande, eu e o Albert coletamos um caso interessante de um senhor que viu no dia de Santo Antônio, ele estava no alto da serra, e ele viu um ser luminoso, pequeno. Aí o que ele imaginou na cabeça dele? Né? Isso foi em 1960 e poucos, né? 50 para 60, ali em Vargem Grande, ali perto de Baldim. Ele, na cabeça dele, uma pessoa muito religiosa, o que ele imaginou? No dia de Santo Antônio, ele vê um ser iluminado, pequeno. Ele chamou de Santo Antônio pequenininho. E ali construíram uma capela. E eles construíram uma capela no alto da serra, derivado dessa observação. Então, nós temos aqui próximo de Belo Horizonte uma prova viva de como o fenômeno OVNI, ele interfere na religião. Isso nós estamos falando já no século XX. Imagina isso em culturas passadas, culturas, né, mais antigas, o que isso não mexia com o perto de Brumadinho também, teve uma época que em 1984, 85, estava aparecendo uma santa ali fazendo milagre, ia muita gente para lá, sabe, fazia-se uma romaria danada e tudo. Então, quer dizer, um fato puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, que de repente, né? Agora, e a questão do estádio? Oi? A questão do estádio que eu comentei. Aquele caso ali, se não me engano, foi um jogo entre Vasco da Gama e Operário. Entendeu? Então, será que os aliens eram vascaíno? Tô zoando. Eu não sei, mas o time é meio ruim, sabe? O time tanto que o jogo ficou empatado. A ideia que eles viram lá, o problema é que até eu fiquei impressionado porque que não tiveram uma prova mais documental maior. Imagens, né? Uma imagem maior, porque acho que até nisso esses ETs pensaram, né? Porque eu acho que a coisa apareceu no oposto da cabine, sabe? Sim, então a televisão não pegou. Mas muita gente... imagens, mas eu não sei se aqueles repórteres de campo que ficavam lá, sabe, se eles pegaram, porque apareceu muito pouca coisa. Eu falei, um fato tão... E tem essas imagens na internet, alguma coisa? Eu acho que tem alguma coisa assim. Eu desconheço com relação a imagens. Pois é. Tem só os relatos. Não, mas aí é que está o detalhe. Eu não dei muito valor à imagem que eu vi ali, porque quem apresentou aquele... Foi qual ano mesmo? Foi 82, isso? 82. Então, você vê, quem apresentou aquilo ali foi o senhor Jabaé. Então, eu não dei muito, sabe? Sabe? Mas acho que tem umas imagens, assim, eu vou procurar. Casos em que há várias testemunhas, assim, tem na literatura ufológica, tem muitos, né? Tem caso lá na Austrália, da escola Ariel, que a nave desceu mais de 60 crianças. Esse eu vi. Eu vi sobre esse caso. O caso da Noite Oficial dos OVNIs mesmo, tinha uma escola de cadetes lá que na hora em que os caças estavam perseguindo esses objetos, acho que mais de 200 cadetes viram esses objetos. Ou seja, né, essas observações com um grande número de testemunhas tem na literatura ufológica bastante registros. Você vê, mudando um pouquinho, você vê que quando a gente fala em coisas sérias de ufologia, a gente não mede espaço. Em uma ocasião, eu fiquei sabendo através de uma amiga minha que estava um jornal lá de Januária, apresentou uma manchete dizendo: disco voador cai em Januária, né? Aí lendo a matéria fala assim: você tem esse jornal? Tem. Pois é. Foi então a notícia saiu dizendo que dois pesquisadores, não, dois lavradores estavam na margem do rio São Francisco. Eles estavam arando por volta de 1h da tarde, de repente, tirou aquele boné aqui. Tirou um boné e fez assim, eu lembro do meu avistamento. Então,
ele olhou para você e falou, que é aquilo ali? Vê que a coisa veio caindo e pá, lá no meio da ilha que se forma na época da Baixa do Rio. Deixa eu mostrar para vocês aqui, é até interessante. Aponta para essa câmera aqui. Você quer mostrar você? Aqui, ó, esse aqui é um jornal lá de Januária, falando de uma queda de um objeto voador não identificado lá. Caçadores de ET em Januária, embaixo aí, né? O que acontece? A gente ficou sabendo que os pescadores viram uma nave caindo próximo à mata ciliar lá de Januária, né? E o que nós fizemos? Eu e o Alves, nós fomos até lá, na época, uma viagem longa, tinha que atravessar de balsa. O Rio tinha que chegamos lá, a gente entrevistou os pescadores que viram, né, lá do Clube de Pesca Carcará, e a gente entrou na mata, aonde eles teriam visto o objeto. E interessante que o objeto que eles alegam que viram, ele era alongado e as duas pontas, ele falava que uma ponta dobrava para cá e outra para cá. E eu pesquisei na época, olha que interessante. Aqui vocês vão ver, em cima aí, ó, é o que viu o objeto, tem um desenho do objeto que ele viu. E embaixo eu pesquisando objetos que foram vistos próximos que têm o mesmo formato. Tá vendo lá? Na Inglaterra em 2003 e na Califórnia em 99, que são bem similares ao que foram vistos, né, em Januário do dia 23. Olha que interessante. Foi 3 dias depois do caso Varginha. Não. 3 dias Coincidência. depois. Quando o Varginha estava estourando aqui, eu e o Alves, nós estávamos lá em Januária pesquisando, 7 dias depois pesquisando esse caso. É meio que um caso abafou o outro. Aí, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, interessante, que aí nós entramos na mata, aonde... É o seguinte, ó, uma ilha que se forma no centro do Rio, na época da baixa, na época da pouca chuva, né? Então a água baixa, a ilha aparece. E ali um monte... A mata ciliar, né? E o pescador, ele falou que viu esse objeto, ele fazendo movimento, e ele teria como se ele tivesse caído na mata. E nós fizemos eu e o Alves, nós fomos lá, fizemos 2 equipes de busca. Tem esse vídeo no nosso canal, é muito interessante as pessoas verem. E aí, dentro dessa mata, olha o que foi descoberto. Nós localizamos essa placa. Ela foi encontrada lá no meio do mato. Pode mostrar aí pro pessoal. Caramba, e o que está escrito aqui? Ninguém sabe. Aqui, ó. Essa placa aí, acho que foi uma das placas que mais saiu. Uma possível palavra alienígena. O interessante dessa... Aí, o que a gente fez com relação a essa placa? Isso para mostrar que isso aí foi um fato que nós fizemos. Você vê, tem foto minha do Paulo com aquela placa. E vocês estudaram essa placa? Aqui, você ver aqui, foi quando eu e o Albert, nós descobrimos a placa lá, tá vendo? O Albert tinha cabelo. Novos, vocês mais novos? Aí a gente... Aí o que a gente fez aqui? Melhorou muita coisa, não? O que a gente fez? Aí, chegando em Belo Horizonte com essa placa, a gente procurou o melhor laboratório de Minas Gerais para analisar essa placa, que é o laboratório lá em Araxá, da CBMM. A gente conseguiu levar essa placa para lá e eles fizeram a análise, ó, para você ver aqui, ó. Isso aqui foi feito na CBMM da placa, aqui, ó. Aqui foi a raspagem que eles fizeram da placa, tá vendo? Para colocar no aparelho. E foi constatado que, basicamente, que é uma placa de cobre normal. Ela não é simétrica, ela tem diferenças e você vê basicamente que ela parece que foi feita com a broca comum. Mas o interessante de tudo isso aí é o que essa placa estava fazendo nessa ilha que se forma somente quando o rio abaixa ali, né? E essa placa parece que ela tinha acabado de sair do forno. Ela estava, sabe o cobre quando ele acaba de sair aqui, ele é até mais claro. Na imagem dá para ver isso. Então o interessante é assim, como essa placa foi aparecer lá. Esse local que não é o local, só chega de barco. São essas escritas aí, que se é que são escritas, não existem em lugar nenhum no mundo. Tentaram ver se é de algum idioma e nada. Durante um tempo a gente fez comparações com alfabetos antigos, porque a gente não sabe qual lado, né? Galera, fascinante. Então, essa placa, eu acho que essa foi, na época... O Jornal Estado de Minas chegou a fazer várias reportagens, né, sobre ela. O mais gozado, sabe o que é? Que
A gente, por exemplo, foi aí que eu descobri que o Hugo tinha razão em todos os trabalhos que ele fazia. Ele falou que a ufologia segue uma regra como se fosse a síndrome de Curupira, né? Aí a análise final do que é a placa, tá vendo? Então, assim, essa é a diferença do nosso trabalho. A gente pega esse material, nós levamos para o laboratório e fazemos todo um levantamento. Sério, né? Então, assim, o que falta na ufologia hoje, quer dizer, hoje a OVNI Pesquisa está fazendo isso, mas se todos os ufólogos trabalhassem dessa forma, a coisa seria muito melhor. Com a pegada mais científica, mais detalhada. Então, por exemplo, quando você vê ali o Sacani ali rindo, debochando, ele não faz uma coisa dessa. E era isso que eu queria te fazer como pergunta. Como que a comunidade ufóloga, ela de certa forma é unida ou tem alguma rincha? Tirando esse caso específico. Não é rincha, eu posso falar isso de cadeira, porque quando eu criei a AMPEU, esse boné, Associação Mineira de Pesquisa Zoológica e Ufológica, o meu objetivo era tentar unir os pesquisadores como Fulvio Brant, Alberto Carmo, Arnaldo Diniz, essa turma toda, Flávio Pereira, Max Perezol, pega essa turma toda, sabe? Walter Biller, Irene Krank, até o General Show na época era vivo e toda a gente. A ideia era formar um grupo, não era querer sobrepor ninguém, não, mas é que ali se unisse todo aquele grupo para debater e discutir um fenômeno que pode ser, né? Pode não, vai ser o maior fenômeno. Olha, eles falam que o mundo se divide entre antes e depois de Cristo, a CDC. A música é antes e depois dessa dos banda. Beatles, né? A música é antes e depois dos Beatles. Então, a Terra, o planeta, vai se dividir também entre antes e depois dos extraterrestres. O dia que eles vierem, dali para frente, vai ser uma outra coisa. Vai ser outro marco, né? Pois vai ser um outro marco. Então, nesse caso específico, eu fico olhando como que nós, né, estamos diante de um fenômeno sério que deve ser. Então, quando você falou a respeito da coisa, eu descobri que a maior bobagem do mundo ia ser fazer uma reunião entre pesquisadores. Porque o ciúme que eles têm... O ego também. O ego sobre os seus arquivos. Meu arquivo é melhor do que o seu, eu sei mais do que você. E, na verdade, ninguém sabia mais do que ninguém. Cada um não, só para resumir com relação à OVNI Pesquisa. Porque existe no Brasil muitos pesquisadores que eles adotam também uma postura mais mística do fenômeno. Então, não é a nossa linha de trabalho. Então, a linha nossa é extremamente científica. Na revista OVNI Pesquisa, até hoje, não saiu uma linha sequer de nada ligado a essa... Eles falam ufologia avançada, que seria o quê? Essa coisa de médiums, de espíritas, de canalizações, de pleidianos, Astacheran, draconianos, essa baboseira danada aí. ET Bilu. Esse é o pior deles. Brincadeira. Ele tem mais espaço do que a gente. Na mídia. Então, basicamente é isso. Então, hoje, a OVNI Pesquisa congrega os pesquisadores mais sérios. Não que quem não esteja não é sério, mas os que estão em atividade, trabalhando em pesquisa, né, estão na pesquisa. Antes de a gente finalizar, né, talvez não dê tempo de mostrar tudo, eu queria mostrar para vocês essa foto que eu recebi em 1993, de uma pessoa lá do Guarapari. Ela estava na praia e ela viu ao longo um helicóptero da Marinha, o CH-3A Sea King, do esquadrão HS-1 Guerreiro. Guerreiro é... 1943, Não, 93. 93. Eu tinha pouco tempo que eu tinha montado o clube de pesquisa, não era nem o Cipifan ainda. Aí eu recebi uma carta de um cara que falou assim: eu estava na praia e máquina comum mesmo de filme. Ele via esse helicóptero vindo de longe e ele achou interessante, falou assim: eu vou fotografar. Só que na hora que ele percebeu, tinha um objeto na frente do helicóptero. E ele conseguiu tirar 3 fotos, somente uma só que conseguiu registrar, que é essa foto aqui, ó. Essa é a foto original? Não, são cópias, né? São cópias da original. O que acontece? Essa foto aí é a primeira vez que ela é mostrada no podcast, essa foto aí. Galera, exclusivo, hein? Exclusivo. 93 não era... em Guarapari. 93 era muito difícil você pegar e fazer uma edição, cara.
não era assim. Não, era foto normal mesmo, ele mandou Pois a é. foto. E Aquela foto com negativo ainda. Ou seja, se alguém querer falar assim, Sim. foi editado e tal, naquela época era muito difícil Não, você ele fazer mandou isso. a foto, falou assim, olha, eu fotografei isso, ele falou que passou muito rápido, né? E aí, o que eu fiz? Essa foto, porque isso aí como é que são as coisas, foi um período que eu estava quase parando de mexer com ufologia. Ele mandou essa carta, na verdade essa foto foi tirada em 93, só que ele me mandou essa fotografia lá em 97, 98, por aí. Foi um período que eu estava praticamente parando de mexer com ufologia, então eu coloquei isso no meu arquivo, e lá em casa teve um problema no telhado que molhou o arquivo, caiu uma água em cima do arquivo e praticamente destruiu todas as cartas, o que era papel foi pro Beleléu. E essa carta estava junto. Papel foi pro Beleléu. A sorte que as fotos, elas ficavam no outro arquivo, né? Outro arquivo, e ficaram preservadas. E aí eu entrei em contato com o Sérgio Santana, que é especialista na área, e o Rodrigo Mouravisoni, que também foi da Força Aérea Brasileira, e ele falou assim, Rodrigo, pesquisa aí para saber se bate mesmo o que esse cara falou desse helicóptero, porque se fosse uma montagem, por exemplo, o cara falou, tira essa foto em 93, em Guarapari e tal. Teria como, sabe, pelos registros de atividade dos esquadrões de helicóptero, se realmente naquele período houve a movimentação desses helicópteros lá. E realmente bateu. Aí tem até o nome do esquadrão, tudo aqui, ó. Que o esquadrão mencionado é o HS-1, é o primeiro esquadrão de helicópteros antissubmarino. E está baseado desde 7 de junho de 65 na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Esse helicóptero faz parte desse esquadrão. E então, assim, bateu realmente que esse helicóptero ele poderia estar ali naquele momento, só que ele pediu um relatório mais detalhado, e até agora não chegou esse relatório pra gente. Nossa. Né? Então, assim, mas é interessante que assim, a gente recebe muito material nesse sentido. Fotos, vídeos, né? Nós temos nos nossos arquivos muita coisa. E agora, com a revista e com a projeção que nós estamos tendo, a gente está conseguindo mostrar muito material que estava parado, antigo, a público. Legal. E o interessante é que também, agora, recentemente, a gente está recebendo muita coisa. Recebi agora uma filmagem lá de Carrancas, esses dias agora, um cara que observou um objeto, ele filmou e mandou pra gente. Então a gente está recebendo muita coisa nova. Curioso César, vamos fazer um parênteses isso aí, porque diante de tanta coisa séria que a gente está falando, mas uma coisa assim mais amena, mas ao mesmo tempo curiosa. O Paulo falou que ele estava parando de mexer com ufologia. Em 1989, 93 por aí, eu lembro que eu tinha um escritório aqui na Avenida na Amazonas, na Avenida Amazonas ali, na Praça 7. Ali era em cima do Banco do Brasil, sabe? E meus arquivos estavam todos lá, eu tinha levado tudo para lá. Né? De repente entraram, roubaram tudo. Aí foi caso do soldado da Polícia Militar, foi todos os arquivos que eu tinha. Inclusive, o caso que todo mundo me cobra hoje, do motorista de táxi que conduziu 3 seres extraterrestres naquela região ali, onde hoje é o Alphaville, né? Eu não vou nem falar desse caso aqui não, porque ele é longo. Mas as pessoas sempre me cobram. Eu falo assim, olha, você falar com uma coisa desse tamanho, sem prova, realmente é difícil. Mas aí me levaram esse caso, eu peguei, depois disso eu falei com ele, ó, parei, não quero mais mexer com isso. Sabe, aí fechei o escritório, tudo, sabe, e desgostei. Até que eu encontrei com o professor Lúvio Brant Aleixo ali, na época era o Café Pérola, que tinha ali, onde que é aquela sanduicheria hoje famosa, americana, né? Eu encontrei com o Lúvio tomando café ali, o Lúvio virou para mim e falou assim, aí, como é que você está se sentindo? Eu falei, Lúvio, olha, a palavra mais coisa assim é revoltado da vida. Eu acho que tudo que eu consegui fazer, que eu consegui recolher, me levaram. Então eu parei, não quero mais. Ele falou assim, gozado, você deveria pensar de outra forma. O Uber era um psicólogo, professor de psicologia e tudo, um cara bastante vivido. Ele falou assim, você não acha que você está fazendo exatamente aquilo que eles querem, não?
Aí eu pensei para ele, falei assim, eles quem ouve? Ele falou assim, olha, pode ser eles e pode ser eles, ou seja, os militares ou eles, né? Os externos. Eu fui para casa pensando naquilo, rapaz. Aí eu tomei a decisão, falei, não, vou continuar. Tá certo. Porque se for isso que eles estão querendo, não vão conseguir, não. Pois é. E o Paulo foi a mesma coisa. O Paulo, se o material dele molhou e tal, não sei o quê e tudo. Então, Teve um incentivo para baixa aquela coisa de incentivar você a parar com a coisa. Sim. E não é o caso. Hoje, mais do que nunca, nós estamos mais presentes, mais contínuos, sabe, na ufologia. Eu acho que eles não vão conseguir isso, não. Pois é, não pode parar. A gente está estourando o nosso horário aí, né, Maicon? Exatamente, o papo é muito bom. A gente vai querer trazer vocês de novo, se vocês toparem. Estão super convidados, porque eu acho que ainda tem muita coisa pra gente falar. É porque o tema, assim, ele vai desmembrando, né? Então, até peço desculpa aqui se eu sair fora de Inclusive, você falou de vídeos que você recebeu, se puder trazer no dia pra gente passar aí, se puder passar, né? O que for autorizado, a gente vai adorar assistir. Quem estiver vendo aqui agora, né, o programa e tiver curiosidade, lá no nosso canal tem... Nosso canal basicamente é as nossas pesquisas, né? Sim. Não é um canal assim de... É mais as pesquisas da revista de campo mesmo. E tem a revista OVNI Pesquisa, que tem todo o nosso trabalho, as pessoas podem acessar e ver. Tem tanto a revista impressa como PDF. A gente vai deixar aí o link na descrição para quem quiser adquirir as revistas. A gente vai deixar também... E antes de finalizar, essa aqui é a edição nova, que chegou da gráfica ontem, que é especial sobre a Operação Prata. Depois nós vamos mandar para vocês aqui. Aí vou até mandar duas para vocês sortearem para os seus... Beleza. Pros seus, né, aí, galera, quem quiser adquirir, inscritos. O link está aí na descrição. Essa aí é um trabalho fenomenal que nós fizemos lá no Pará. Nós vamos voltar agora em setembro lá de novo. Agora é uma coisa gozada, rapaz, porque nós tivemos nessa praia do Machadinho lá, rapaz, em 1977 aquele troço já era assim, isolado, sabe? Vamos dizer o termo tenebroso, no sentido de você estar exposto, né? Não pode marcar um dia só para falar sobre a Operação Prata, porque a Operação Prata ela é uma coisa tão fenomenal que é um programa só para falar sobre isso. É cheio de particularidades, né? Foi a maior operação militar feita no mundo até hoje, de militares, para investigar o fenômeno OVNI. Só aí para a pessoa entender. Vamos marcar sim. Vocês vão ter oportunidade de ver casos de pessoas que foram seriamente agredidas. Várias mortes. Uma mulher, olha, só para você ter ideia, uma mulher que nós estamos tentando entrevistar, Silva Amara, ela estava grávida. Ela perdeu a criança. Esse objeto jogou um raio de luz, ela estava dentro de casa, né? Dentro de casa. Ela foi atingida pelo raio. 2 seres desceram da nave e soltaram um facho de luz que pegou nela, depois pegou no marido dela, e eles foram levados para o hospital. E ela perdeu a criança de 4 meses e hoje ela tem problemas mentais. Ela é acompanhada por psicólogos. E outra coisa, a vizinha dela, uma cachorra que tinha lá. A vizinha tinha uma cachorra, uma cadelinha que também foi atingida pelo raio e morreu, acho que 4 semanas depois. Aí é uma enormidade de coisas sobre a Operação Prata. Então, a pessoa pode perceber que eles não são tão bons quanto as pessoas imaginam. Exato. Mas estão aqui pesquisando. Não vieram em paz, né? Que diabo de pesquisa é essa que o sujeito sai tirando nos outros? Laboratório. Então, beleza. Maldito, né? Vamos deixar aí na descrição também as redes sociais dele e o canal do YouTube deles para vocês conferirem lá. E eles vão voltar. Então, se inscreve no canal aí, deixa o like para vocês verem o próximo episódio dessa galera aí. E aí, Maicon? Queria só agradecer mesmo, Albert e Paulo, pela presença de vocês. É um assunto muito intrigante, né? Demais da conta. Inclusive, já participei de grupos de WhatsApp onde era compartilhado esse tipo de conteúdo e tal. Gostava muito na época. Eu posso perguntar, eu tenho um canal também na ufologia que chama Canal Ufológico da Ampeu, tudo separado. Vamos deixar. Tá no YouTube. Vamos deixar na descrição então, também. Se vocês puderem entrar lá, porque todos os casos que vocês mandam, eu não tenho esse negócio de ficar dando like, fazendo dedinho, isso não. Se não quiser... Não, só para no site da OVNI Pesquisa, tem lá um campo para a pessoa deixar relatos. Então, quem estiver vendo o programa e quiser entrar no site e relatar, tem tudo lá, é só entrar e... Bacana demais. A pessoa está lá na roda e fala, não, eu vi uns caras...
Manda um lá caso pra aqui ele. que apareceu, aí, Paulo, vamos lá. Beleza, vai lá investigar. Obrigado, Então, agradeço demais. Muito obrigado, Paulo Werner. Prazer foi todo nosso. Um prazer nosso. Albert Eduardo. Albert Eduardo. Obrigado, viu? Obrigado, Albert. Aliás, aqui, olha, pessoal, obrigado pela... Sensacional. Foi uma honra. Gostei. Adorei. Tamo junto. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio.